Vamos fazer pegar no tranco? Poita, marina ou âncora? Gente, o que nos levou a morar a bordo? Vocês lembram dessa primeira pegada assim? Agora vamos ouvir uma história que a gente nunca ouviu. A do Bud. Bora! Bud, como é que tu faz pra organizar tuas coisas no barco? Como é que tu faz pra te organizar? Como é que tu faz com teus espaços? As pessoas, elas perguntam muitas coisas. E uma delas é: o que é que vocês comem? Nossa, eu ia fazer isso agora! O velejador é um pouco sobrevivencialista. A minha esposa tem isso. Sim. A Lu tem isso. Quero saber como é que foi tua adaptação aí. Conta um pouquinho pra galera, porque deve ter mulher com certeza nos assistindo nesse momento. Henrique, escolhe o barco perfeito pra ti. Peguei pesado. Por que não uma lancha? Por que não um jet ski? Por que não torna? O que torna a vela mais interessante que as outras embarcações? Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Pia. Hoje o nosso grande assunto aqui, que a galera adora comentar, é sobre vida a bordo, tá? A gente vai passar algumas experiências aqui, eu tenho alguns convidados, mas antes eu queria deixar para vocês. Nós estamos a bordo de um Winch 34, antes que alguém tenha uma crise, comece o vídeo, quer saber que barco é, eu também sou assim, eu fico olhando esse cara, que barco é esse, eu fico olhando os desenhos e tal, e não sei que barco é. Então vai a curiosidade, esse aqui é um Winch 34, veleiro Good Vibes, tá aqui o proprietário do barco, e aí? Nosso grande amigo tudo bem? Rodrigo, o Henrique, mais um cara que mora a bordo aí. Graças a Deus. E temos aqui algumas experiências, né? Inclusive, tá aqui minha esposa, Luciana. Oi. E tamo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida a bordo. E, bom, vamos começar com um tema já bem complexo, que daí inicia o assunto assim, já direto daquela arrancada assim, do tipo... Vamos fazer pegar no tranco? Poita, marina ou âncora? Marina, com certeza. Aqui só tem gente que tá em marina, né? Então nós vamos provavelmente escolher para esse lado. É que na verdade, assim, na minha opinião, três ambientes completamente diferentes, né? Tem que ver o que encaixa na tua vida. Se você tá no momento de viajar, de explorar, ou você tá querendo viver como se você vive numa cidade. Porque aqui na Marina a gente tá no centro. Então a gente vira esquina, a gente já tem a via gastronômica de Itajaí, um pouquinho mais pra frente tem lojinha de tudo, lojinha de náutica, parafuso e tudo. Então a gente tem uma vida normal, como se fosse num apartamento, só que balançando e tal. A grande vantagem é que a gente não tem problema com as enchentes, né? A gente já boia. Muito boa. Quanto tempo tá morando a bordo, Henrique? Acho que 2 anos e meio, acho. 2 anos e meio. 2,5, é. Sério, parece que faz 1 milhão de anos que ele é nosso vizinho. Parece que foi ontem. Verdade, cara. Parece que faz mais tempo que tu... Sério? É tão chato que parece que faz mais tempo. Entendi. Só porque eu fico ouvindo música de noite ali pra acordar você? Não incomoda nunca. Não, ninguém nem escuta a tua música. Tem que passar atrás do barco. Eu curto isso. Tu gosta de som de qualidade, né? E daí, tipo, não é volume alto. É qualidade de som e é pra dentro do barco. Não, e tem um negócio chamado idade, né? Eu comecei a ficar surdo. Porque o alto-falante foi do lado do meu ouvido. Eu falei, vou ter que escutar a música mais baixinho. Não, e tem um cara que tem o modo noção ativado, né? Daí, tipo, tu não sobe o volume pra incomodar os outros. Exato. E aí, Rodrigo? O que tu me diz? Âncora, marina, poita... Pô, tu já curtiu um pouco de tudo, né? Primeiramente, boa noite, galera. Eu tenho experiência nos 3, claro. Marina eu já fiquei bastante tempo, porque inicialmente eu comecei na Marina para reformar o barco. Então é um ótimo lugar para você iniciar na vela. Por quê? Porque você não tem experiência e no pier rola papo de pier. Você aprende. Papo de pier. Exatamente. Você conhece gente, conhece gente, tem outras pessoas que já vêm com uma bagagem maior, que compartilha experiências, que acabou de vir de um perrengue, conversa contigo. Se você tem um problema no barco, é só pedir ajuda pro vizinho, ele já vai te dar a solução. Então isso é muito fácil para você aprender e ganhar experiência. Quando você mora numa poita ou na âncora, que eu também já morei, você fica muito isolado, você não fala com ninguém, a não ser que você convide alguém para ir até o teu barco, porque ninguém vai te perturbar. Tem seus benefícios em morar na marina, pelo conforto que o Henrique falou, né? Para você ter uma vaga aqui de carro, você sai com guarda-chuva bonitinho, não balança.
Opa. E tem todos os benefícios de uma cidade, né? De estar no centro, enfim. Se o dia tá bonito, dá pra ir no mercado de a pé. Pra abastecer a caixa d'água é só puxar a mangueira. É só puxar a mangueira, é água à vontade, é energia à vontade. É como se morasse num apartamento, em um condomínio, e então é bem tranquilo. Agora, na Âncora e na Poita já é uma coisa mais wild, mais selvagem. Você tá balançando o tempo inteiro, se um barco passa do teu lado, balança tudo. Mas tem um lado bom também, né? Pô. Você quer velejar, cara, é 5 minutos. Você só sobe a âncora, vamos dar uma velejadinha? Você dá. Na Poita é a mesma coisa. Só soltar o cabo Né? da Poita e já tá navegando. Já tá navegando. Tem menos cabo te amarrando, né? Exatamente. Na Marina você Exato. pensa 5 vezes antes de sair. Você não quer sair sozinho, você tem que pedir apoio pra Marina, aquela coisa toda, né? Sim, você já tá colado com o teu vizinho, se você errar um Exato. pouquinho a manobra, você já dá uma arriscada lá no vizinho. Exatamente. E é tão bom aquele negócio do... Ô Henrique, tu tem um parafuso mais ou menos desse? Acontece direto. Pô, e aquela ferramentinha de não sei o que, Pô, ainda tem aquela serrinha que é assim. a marreta desentortar para-brisas, tem. Isso, marreta desentortar para-brisa. Essa. E outros benefícios é você poder escutar a música no volume que tu quer, de você... Isso é bom. Obviamente você vai ancorar e morar numa poita num lugar que tem água que dê pra você mergulhar, então você tá muito mais conectado com a natureza, você mergulha todos os dias, vê peixes, vê tartarugas, dependendo do lugar. Dependendo do lugar, pinguim. Exatamente, você tem a privacidade de tomar banho na polpa quando quiser, ali, geralmente quando já fiquei 2 meses sem usar o banheiro. A gente quando ancora, toma Toma banho banho fora. praticamente não. Tamo fora, sim, olhando sim. todo o visual, o que tá Visual, acontecendo. bem gostoso. Isso é algo realmente impagável e impossível fazer na Marinha, né? Além de você poder fazer churrasco, enfim. Cara, pra muita coisa isso é algo impossível, porque pensa só, o cara tem uma casa de praia. Cara, a menos que tu tenha um muro altíssimo, ou tu esteja num lugar muito ermo que não tenha ninguém na volta, tu pode tomar banho de praia pelado. Pra quem exatamente. tá na âncora e vive longe num lugar meio vazio, cara, de boa, É uma meu. desconexão. É, muito e a hora que você tá num paredão enorme, você tá enjaulado, né? E no barco você nunca tá enjaulado. Exato. Sim, sim. Essa é a grande diferença. Uhum. Você sempre tá vendo o horizonte. Isso é uma coisa que me pega muito. Não ver o horizonte é uma coisa que, meu Deus, Uhum. cara, que horrível. É, eu também não sou muito fã do... E o lado ruim é a economia da água, né? Você tem sempre que estar com um galãozinho preparado no bote. Sempre quando eu ia à praia, eu ia a algum lugar, eu sempre tava com um galão, porque eu já aproveitava a viagem para trazer pelo menos 20 litros ou 10 litros de água, que seja para o tanque sempre estar cheio. Tem que fazer render, né? É isso Tem que aí. fazer render. Então tem esse lance, economia de energia, economia de água, mas de resto é só curtição. Né? Sim. E tá sempre atento à meteorologia. Já várias vezes eu saí do barco, eu vou à academia, vou em tal lugar. Aí você olha as nuvens vindo, eu falo, não vou, vai. não vou. Então, esse é o lado ruim. É verdade. Diferente da Marina, você sai, esquece e volta Isso. quando quer, e esquece que tem um barco, inclusive. A própria percepção de tempo muda, né? Muda. Porque aqui Muda, você tá muda. numa casa normal, então você consegue acordar cedo e tal. Sim. Às vezes você tem que ir na poita, principalmente âncora, né? Tem que acordar de madrugada pra ver se a âncora tá lá mesmo. Sempre. Pra ver se tu sempre. tá no mesmo lugar que tu tava quando tu começou a dormir, né? Exatamente. Às vezes tu tá em outro bairro já do Quem lugar, nunca acordou nem em outro sabe, lugar, né? boiando lá. E principalmente antes de dormir, né? Sempre antes de dormir você tem que dar aquela checadinha. Sai do 360 pra ver como que tá. Pra quando você acordar, lembrar que você tá na mesma exato, posição. exato. Então isso é bem importante. É uma rotina Olha, um pouquinho e a- diferente. Eu tava aberto dessa acontece. poita com aquele barco de pesca ali, daí tu acorda, tá tudo virado, tu pensa, não, o barco só atravessou, mas tá lá, a poita tá lá, não, beleza, só virou. Lembra? O vento deu uma virada, tá tudo bem, volta a dormir. Tu lembra que o nosso barco garrou em um desses últimos passeios? Garrou, Não, ele garrou a gente dormindo. Teve outra vez que ele garrou, mas ele garrou, a gente tava dormindo e tu disse, o barco mexeu diferente. Aí tu levantou e disse, ai, que nada, que é mexeu. impressionante, né, A cara? pedra passando Nossa. O cara tem um O barco GPS. tinha, tipo, tava indo embora. embaixo. Já Nossa. acordei em outro lugar também. Meu, o cara tem um GPS interno, né, Ele cara? tem. Porque, meu, o barco mexeu Um pouquinho 30, 40 diferente. metros do lugar onde tava, tu acorda. É. Tu acorda porque mexeu diferente. Ele Isso, acorda, isso, a gente É tava- bizarro, cara. Eu nem acreditei. Aí tu foi puxar a âncora novamente, deu uma volta, sei lá, procurou outro lugar e ancorou de novo. Eu lembro disso. Eu fiquei na cama, eu digo, meu Deus, será? Não é possível que o barco. Mas era. Há quantos anos, Good, tá morando a bordo?
Então, já tô 4 anos a bordo, né? Com tudo que eu tenho aqui dentro do barco. E em todo esse tempo eu morei, assim, sei lá, 50% na marina. 50%, 60%. E o resto foi meio que entre poita. Tem o seu âncora. charme, tem o seu conforto, mas o cara também precisa de âncora, precisa de poita, precisa sair Precisa da sair. marina, porque, cara, a marina, ela te acolhe de um jeito que se o cara sai por aí, sai com ventania e dá uns traumas, umas coisas, que acontece com muita gente. A gente que mora a bordo, que escolheu essa vida, a gente vê muita gente saindo e voltando traumatizado, cara. Sim, vê Cara, muito. Pra quem tá acompanhando aí, cara, olhem bem a previsão, quando for sair com família, essas coisas. Cara, sai em dias tranquilos, ainda mais você que tem esposa e tudo mais, como é meu caso aqui, saiam em dias bons, em épocas boas e tentem aproveitar mais o passeio. Pô, mas o vento é ruim. Cara, às vezes deixa de velejar, vai com um amigo, mas vai naquele dia meio ermo, num lugar mais pertinho, pra curtir com a família, pra ela ir acompanhando e curtindo. Senão, cara, o cara sai no... Pô, que baita velejado, o barco adernadão, andando a 8 nós, picando nas ondas, e todo mundo apavorado dentro do barco, todo mundo vomitando, até o gato vomitando. Cara, é complicado, gente. Voltando tem que... água pelo vaso sanitário, né? Porque Botando água e não sei o que, daí todo mundo olha, meu Deus, estamos afundando, daí o cara olha assim, não, mas é só água, é só Não, fechar é o só registro. esperar voltar, dar outro board aí. Pronto, Isso, a água vai pro outro lado. Aí já molha as baterias, começa o pandemônio. as fumacinhas. Ai, ai. Mas então, a dica que eu deixo é essa aí, cara. Vão em dias tranquilos e calmos pra navegar com família, e quando forem sair com os amigos, aí sim, a galera que veleja, tipo a gente, pode nos convidar. Se me convidar um dia pra dar uma volta aí, 35 nó pra sair daqui da marina pra dar um rolê, eu vou adorar, cara. Eu vou Se não curtir for no pra teu caramba. barco. Se não for no meu. O Henrique já lembrou de 1000 experiências. Ai, ai. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre âncora, poita, tudo isso, principalmente para as pessoas que sonham em morar a bordo. O Good hoje, com o canal dele, tem inspirado muitas pessoas que têm falado sobre o Good Vibes. Eu assisto os vídeos do Good, eu digo, beleza, o Good é um exemplo de o tipo de morar a bordo dele, entendeu? As pessoas às vezes generalizam o morar a bordo como se fosse só, vou largar tudo e vou morar a bordo. Não dá. Existem Não dá. vários tipos, vamos dizer, tipos de morar a bordo, vamos dizer assim. Tipo de perfil de pessoas, né? Tipo, modalidades. Você escolhe, né, o seu Good, lifestyle. Né? o seu lifestyle. Você não precisa exatamente largar tudo e morar no veleiro. Você pode morar 50% em casa, 50% no veleiro, pode passar só os finais de semana, pode fazer que nem o Good, morei na marina, depois decidi na hora, tipo, ele tava aproveitando a vibe, curtindo o veleiro e foi fazendo o que ele achou legal pra ele, né? Já o Henrique se mudou pro veleiro, né, Henrique? E de vez em quando é que ele dá um pulo em terra, muito de vez em quando. Ajudei ele a esvaziar o apartamento, né, Henrique? Eu já tinha foi bem apartamento mais legal. vazio, mas Pois é. Pois é. mais mesas, essas coisas. Foi legal pra caramba a tua Geladeira. vida, cara. Eu curti muito. Já a gente mora 100% a bordo e a gente sai um pouco do barco para mudar um pouco de ambiente, né? A gente não tem uma casa fixa, como o Good não tem também, e Nem o eu Henrique tenho. também não tem uma casa fixa, mas a gente sai de vez em quando para passear, para ver coisas diferentes, porque a gente é muito inquieto. E tem pessoas que decidem, eu vou viver um ano velejando pelo mundo, não quero ter casa, não quero ter nada, eu quero ficar na poita. Já é outra modalidade de morar a bordo. E tudo é legal, gente. E tá tudo bem, né? Tudo é Sim, legal, sim, tudo é sim, bacana. Eu não tenho. Cara, eu sou uma pessoa muito velejador. Diz, mas como pode? Eu não tenho vergonha de dizer, cara, eu adoro troller. Eu acho que quando eu vou ficar velho, eu vou ter troller, pra quem não sabe. É uma lancha com um motor pequeno, a diesel normalmente, que elas são grandes, bem espaçosas, e não tem vela, não tem mastro, não tem nada, é só um motor e um barcão com baixo consumo de combustível, tipo 5 litros, 4 litros, 3 litros diesel, dependendo de como Ele seja. é um mix de um barco de pesca com uma lancha, né? Ele não- Exatamente. Então ele é um mix, né? Então se você olhar, não é nem pesca nem lancha, é um trawler. Isso. E assim,
é aquele conforto. Uma cama grande, normalmente ar-condicionado, geladeira, coisas Sala, quase né? Tem uma residenciais. salinha Assim. ampla, assim. Gerador. Tendo gerador e dessalinizadores, tem tudo. Assim, o estilo de vida da pessoa que vai morar a bordo varia. Eu não tenho vergonha de dizer, eu gosto de trawler. Eu não sou muito fã de lanche, se eu gostasse eu teria. Também não teria vergonha nenhuma de dizer, mas tem gente que tem vergonha de dizer, não, eu não gosto de jet ski. Cara, eu acho jet ski legal pra caramba. Eu só não gosto de ficar me incomodando. A vela não é uma religião, assim, que você tem que ir às regras, assim. Às vezes dá vontade de pegar um arpão e acertar nos, né, que ficam incomodando na volta. Cara, o cara fica fazendo pirueta, eu vou chamar de pirueta, tá? Porque tem um nome aquelas manobras lá, tá? Pra quem acompanha aí, tem nome. Não, mas pra quem é legal sabe fazer, pra caramba. Né? É legal pra caramba. Só não faz perto dos veleiros, gente, por favor. Quem tá olhando aqui, acompanhando, não xinga não, tá? Não é necessário. Dá um joinha ali nos comentários aí, já aproveita, curte o vídeo. Eu sei que vocês querem ver o veleiro, né? Tirar foto. Então. Da última vez que a gente... Passem devagarinho, cara, abana pra gente bem devagarinho, cara, tu vai ver que vai ser A gente é capaz de te convidar pra um churrasco, cara, só porque tu foi educado, passou devagarinho. Eu tive uma experiência muito legal esse ano com uma lancha, que por si só já é uma raridade, né? Uma experiência legal e lanche na mesma fala. Que um lancheiro veio também nessa velocidade enorme, e aí chegou na minha aleta, ele diminuiu bastante a velocidade, ficou só um meio nó mais rápido que eu. Deu essa abanadinha assim, eu já tava meio puto, né? Porque, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Como se tivesse faltando espaço no mar. No horizonte só tinha eu e ele, não tinha mais ninguém. Então o que esse cara veio fazer do meu lado? Aí eu entendi quando ele foi embora. Ele passou do meu lado, tirou potência pra ele ter certeza que eu não ia pegar a onda dele. Tanto é que o barco não balançou fora as ondas normais do mar. Era o velejador. Parabéns. É um lancheiro consciente. Era um lancheiro consciente. Existe. Parabéns. E aí foi muito legal. Legal, bacana, é bem raro isso aí. É bem raro. Mas voltando ao assunto lá do pier, marina, poita e âncora, você falou uma coisa interessante, que se a pessoa fica muito na marina, ela acaba sendo um velejador, vamos se dizer, Nutella, né? O cara começa a perder a experiência e começa a ficar com medo de sair. Verdade. Eu sinto muito Totalmente verdade. Eu sinto isso o tempo inteiro. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 meses, voltei, fiquei praticamente 3 meses. E eu tenho barco, né, 4 anos. Eu fui sair a primeira vez, eu tava com medo. Porque eu já tava um tempão sem sair, então você já começa a medo que vai arrebentar alguma coisa, que tu vai começar a afundar do nada. Sim. E cara, nada como ficar saindo periodicamente. Exatamente. Com o barco, pra conhecer teu barco. Tá com medo, sai aqui pertinho, vai fazer um churrasco ali na frente, dá uma volta no rio, dá uma volta pertinho da marina, convida um amigo pra ir pegando gelo, de novo e tal. Quebrar o gelo. Porque, cara, eu mesmo tenho 25 anos de vela, cara, agora. E, cara, fui sair a primeira vez com o Motoriyama, primeiro passeio ali. Eu não precisei dizer nada, porque o Marcos também acho que estava nos primeiros passeios dele e resolveu me acompanhar, sem eu precisar dizer nada. De noite, cara, né? comigo, colado o tempo todo, Vini, tá bom, tamo junto, tá não sei o quê. Cara, eu me senti muito bem com a presença dele ali. Sim. E eu vou te dizer, eu naquele momento fiquei pensando, eu não tenho vergonha de dizer, tá, gente? Eu naquele momento fiquei pensando, cara, se ele não tivesse aqui, eu estaria com medo. Sim. Estaria com receio, estaria com medo. Vulnerável. Imagina meu barco praticamente 3 anos sem sair da marina, do nada sai, vai dar uma zica, né, cara? Claro. E nada como, eu trabalho com manutenção. Sou o proprietário da Nômade Serviços Náuticos, para quem não sabe. E, cara, mesmo trabalhando com manutenção, o barco todo revisado, tudo certinho, tanto é que a gente saiu no Denham Perrengue, né? Foi de noite ainda mais. Saímos de noite naquela lua cheia. Fizemos aquela expedição à lua cheia lá. E foi legal pra caramba. Foi muito bacana. No outro dia fizemos... Good, tinha que estar junto, cara. A gente fez um churrasco na praia. O Henrique também perdeu. Eu não tava. Todas as vezes que a gente tá saindo, a gente tá fazendo churrasco na praia. Gente, é muito fantástico. Vocês têm que colar comigo, viu? Não, tem que arrastar. Cara, a gente sai, né? Tipo, como é que é mesmo? Farofeiro, né, meu? O cara sai, já desce o bote, vai pra praia e faz uma fogueira. Meu, o Marcos, o Marcos é muito carudo. Foi num top, né? Ele tem um episódio aqui com a gente. O Marcos, ele é meio tímido, ele até ficou de lado pra câmera, meio tímido assim e tal. Ele não gosta de câmera. Mas é muito legal, cara, porque um cara descolado pra caramba, gente boa. Mas, cara, ele sai, foi lá, chegou pra um cara lá de um quiosque, tu vai usar o tambor e tal de noite.
Eu não tenho nem coragem, né? tambor. O cara O pediu tambor emprestado aquele de tambor. fazer o Então, churrasco porque, e tal. fazer fogueira. De fazer fogueira. Ah! E daí ele, pô, tem um Ele já tambor é e tal, não sei o quê. churrasco. Cara, E daí ele pediu, disse, Ele não, pediu claro, não sei o quê. panela, Daí ele foi lá, ajudou o cara, comprou umas cervejas e tal, não sei o quê e tal. Cara, ele preparou tudo assim, chegou, já tenda, consegui isso, já consegui a tenda, e não sei o quê, vamos catar uma lenha mesmo, já saí catando Tinha uma lenha. tenda, minha gente. Tinha uma tenda. Tinha uma tenda, tinha uma Não tenda, nós entendi. tava lá Tinha no uma meio do tenda, nada, Tinha uma mesa. tinha uma mesa, tinha tenda, tinha fogueira, tinha... O tonel lá, já pra fazer churrasco com a grelha, né? Ah, foi legal pra caramba. Aquele ali foi top São- demais. E cara, o lugar era lindo, lindo. Então vamos lá, pra gente voltar ao assunto aqui. Gente, o que nos levou a morar a bordo? Vocês lembram dessa primeira pegada, assim? O que levou a gente a morar? Agora eu tô rindo daquela piada lá que eu tinha contado antes, que era de uma brincadeira. Não consigo parar de pensar nisso. A gente tava falando disso aí antes, os assuntos que a gente ia abordar aqui, mas ninguém podia falar nada, eu falei umas brincadeiras. Não, mas a grande motivação, claro, fora que o Velés desde criança sempre quis ter um barco e ir para um barco nunca foi uma coisa do além. Mas a melhor coisa que aconteceu foi vizinho. Porque aqui a gente tem. O meu vizinho é você. Eu ligo a música e você tá nem aí, entendeu? Tá cheio de barco aqui, mas tá cheio de barco vazio. Então, cara, eu nunca tive problema com o vizinho aqui. Ai, que não tem E essa. em todos os lugares que eu morei em Itajaí, em 6 anos eu morei em 6 apartamentos. Não, o Em máximo todos os que... lugares me incomodei. Desculpa, não foi desculpa te grande. interromper, mas o máximo que vai acontecer, cara, de tu botar um som e ficar ali de noite, sentar no cockpit, é chegar um vizinho e sentar contigo. Verdade? E fica ali, Trazer traz uma cerveja. É uma curva de rio da última vez, foi um litro de cachaça, né? Verdade. Foi Aí sentado no é, que chão. nem, é que nem formiga, chega uma, depois passa outra, aí fica, aí passa outra, fica Verdade. quando o pia tá mais cheio, né? Caiu Isso a noite, acontece. do nada, todo mundo sentou no chão, começou a chegar um, chegar o outro, daqui a pouco apareceu uma acontece cachaça. isso. É, apareceu uma cachaça lá. E é bem assim, o negócio vai indo, assim. Vai indo, descontrolado. Muito legal. Não, cara, essa galera da vela é sensacional. Good, Henrique, continua a tua história. Desculpa, eu tive que te interromper. Não, mas é isso aí, não tem muito mais que eu ia falar. A motivação é essa, né? E depois que eu vim pra cá, essa questão do vizinho, eu sempre. Incomodação com o vizinho eu sempre tive. E quando eu não tive, eu falei, nossa, cara, como é bom não ter essa preocupação. E aí eu falei, vou ficar aqui. Eu fui ficando, Cara, e eu foi. também concordo contigo, tá? Não. Concordo, não tem comparação a paz que a gente tem aqui. Cara, às vezes a gente fala que nada é definitivo na vida da gente, né? Se um dia a gente vai parar de morar a bordo ou alguma coisa assim. Cara, ela tem pavor dessa ideia. Ela não quer parar de morar a bordo, nem eu, na verdade. Desculpa, não quero. Cara, pra mim, minha visão, não faz sentido hoje eu voltar pra vida em terra. Não faz mesmo, não faz. Pra mim, principalmente, porque, cara, eu trabalho com isso. A minha vida é isso aqui, entendeu? Eu transformei a minha vida nisso aqui. Sim. Se um dia eu não trabalhar exatamente, vai ser algo parecido, vai ser algo que Ai, gente, vai ser algo que vai me manter ainda aqui dentro. Entendeu? Eu me arrepiei, porque, assim, é legal você sair do barco de vez em quando, sabe, dar uma volta, é muito legal. Mas eu sinto muita falta do barco. Depois de 3 dias eu já tô sentindo. Já deu pra mim, vamos embora. A não ser que eu esteja muito intertida com alguma novidade. Mas só de pensar assim, morar definitivo em outro lugar, assim, que não tenha tanto contato com a natureza, que não tenha tantas pessoas legais que gostam da mesma coisa, entendeu? E eu já tô adaptado, meu trabalho já tá adaptado. Sim, não vejo sentido hoje de, tipo, eu vou morar no 15º andar, não sei o quê. Não, pra mim eu quero comprar um barco maior e continuar, cara. É isso aí. Então, essa é a grande vantagem da Marina. Você faz tua vida financeira aqui também. Você não precisa Eu largar consegui, tudo. Tu conseguiu também. Sim. Eu consegui fazer a minha vida financeira aqui. Eu A Lu- consegui, mas não com a náutica, né? A Eu Lu sou conseguiu arquiteta. também, ela é arquiteta, ela faz os projetos dela, consegue trabalhar tranquilamente Sim, ali no barco, barco. então tá tudo certo. Agora vamos ouvir uma história que a gente nunca ouviu. A do Bud. Bora. Então, qual que é a pergunta mesmo? Já me perdi As já. motivações. Cara, O que te levou?
que te levou a morar a bordo? O que te motivou? Como tu começou? Como é que tu conheceu a náutica, Gude? Cara, a minha história ela é completamente diferente de qualquer outra história. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. No mínimo, eu tenho que aprender 5 coisas novas por ano. No mínimo, qualquer coisa. Pode ser, eu quero aprender alguma coisa de elétrica, eu faço um curso. Quero aprender um esporte novo, eu faço curso. Quero tocar violão, faço um curso. E até o dia que chegou a vela, né? Te ferrou, né? Aí eu olhei, eu morava fora, eu morava numa van, né? Então eu já sempre fui acostumado a lugares pequenos, né? Por eu ter morado numa van, sem conforto, sem estrutura. E aí eu me mudei para Florianópolis. Da Austrália eu me mudei para Florianópolis. E aí eu aluguei um chalé lá de madeira. Um chalézinho de boneca. Fiquei lá 4 meses até que o proprietário me expulsou. Porque era verão, né? Falou, você vai ter que sair. Porque é verão, né? Alta temporada. Precisa fazer dinheiro. Ele precisava fazer dinheiro. E aí eu comecei a procurar casas para morar. E não achava em Florianópolis. Você não acha. Temporada você não acha nada para alugar. É impressionante, assim. E aí eu acabei fazendo amizade com um amigo. Acabei conhecendo uma pessoa lá que virou meu amigo. E ele falou, doidão. Falou bem assim. Doidão. Você quer fazer curso de veleiro, né? Eu falei, quero. Ele falou, sabia que tem gente que mora num veleiro? Aí eu falei, ah, é? Ele falou, é. Aí eu falei, mas quanto que é? Não, 100 mil você compra um veleiro. Aí eu falei, então tá, então. Aí eu comecei a pesquisar para fazer curso, para fazer aula e pesquisar os veleiros. Eu vi que não tinha barco de 100 mil, que era o que eu gostava. Mas tudo bem, mas tinha. Mas tinha, né, você não entra dentro, né? Tinha, você que não gostou. Você as coisas. E aí eu fiquei com isso, cara. Não, aí foi muito difícil achar uma casa até então que eu achei um apartamento de frente pro mar, ao lado da escola que eu comecei a fazer aula de vela. E aí, beleza, né? Comecei a ir atrás de barco pra morar. E aí acabou rolando e comprei esse barco. Só que eu já tava morando no apartamento, Comprou então o Winch 34. comprei esse barco, o Winch Good 34. Vibes. Ao acaso. Ao acaso. Só E que o nome dele já era Good Vibes. não, era outro nome. Eu não Que sabia. legal fazer uma entrevista com o Good. Eu queria saber como que ele Nossa, achou esse essa barco. história é inédita, gente. conheço o Good há Tô sabendo agora. Uma penca de tempo, nunca fiz essas Pois perguntas. é, e seria Sou- muita coincidência o barco se chamar Good Vibes, né? É. Tanto é que o apelido dele é Good, né? O nome é O Rodrigo. nome pegou dele Good. é Good Vibes. Na, Good. Eu não lembro que é na Rodrigo. náutica eu sou o Good, né? É o Good. É. O Good é um cara muito difícil de conviver, sabe? Ele tá sempre de boa. Extremamente difícil. Ele vive sorrindo. É O cara coisa, conhece sabe? o Good e o cara odeia a sua vida. E aí foi isso. Só que aí eu não tinha mais problema de residência. E aí eu comprei o barco eu gostei de velejar, me apaixonei assim de cara. Eu falei, bom, eu vou fazer o curso, eu vou gostar. O problema é se eu me apaixonar, porque se eu me apaixonar, eu sei que é caro. É problema. E aí é um problema. Gostar eu vou. E aí eu fiz o curso, me apaixonei, fiquei atrás de barco, comprei o barco. Ficou na frente do apartamento que eu morava, que era beira-mar. Só que eu não tinha nenhuma intenção em morar nele. Eu nem ficava nele o tempo inteiro. Inclusive eu tinha um jet ski na época. Foi a primeira coisa que eu comprei para aprender a navegar antes de comprar o veleiro. Legal. E isso Bacana ter o contato com o mar, né? é porque eu sou paulistano, né? Paulistano, nascido na capital. Então, andar sobre a água para mim era algo estranho. Eu não sabia o que tinha ali. Eu não sabia nadar, então eu tinha medo. Não vou confiar no mapa. Nossa. Então eu não sabia ancorar, não sabia previsão. Aí eu comprei o jet ski, eu comecei a ver que não era todos os dias que dava pra andar de Não jet dá. ski. Só Exato. quando não tinha vento, porque era Exato. horrível. Quando tem vento é horrível, é impossível. Eu comecei a ancorar o jet ski, ele saía, ele agarrava e saía embora, tinha que ir atrás dele. E aí comecei. Essas primeiras experiências Olha, no mar. gente, já sabe. Então é Tô isso. adorando. Ainda bem que ele era leve pra buscar, né? Era leve. E aí foi isso. Aí eu morava eu e mais 2 amigos. Aí um amigo desistiu. Antes de fazer um ano, com 6 meses, ele falou, não, eu não quero mais morar aqui, quero ir embora. Não. Aí a gente desfez essa sociedade, né, ali residencial. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei, cada um foi para um canto, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, vou colocar minhas coisas no barco e vou pra Marina Itajaí, porque eu sei que tem gente que mora lá. Isso. E aí É uma referência aqui, né? Nossa, Foi uma das. exatamente cara. aconteceu. Eu não planejei nada, nunca planejei morar a bordo, nunca planejei ser um velejador, então aconteceu, né? A vela me abraçou. Então
Tem gente que é apaixonada desde criança e tem gente que cai do nada de paraquedas como eu e se apaixona. Então, cuidado ao entrar em barco com a vela. Você só é o caminho só de ida, né? Cara, essa história é incrível. Cara, velho. eu muito sempre legal. digo, É incrível. eu sempre digo pra todo mundo, cara, se tu tem vontade de morar a bordo, parabéns, você está ferrado. Porque tu vai ter que vir morar a bordo. Um dia tu vai ter que testar isso. Uhum. Não adianta. É, Um exatamente. dia tem que testar. E tem que testar, né? Eu sempre falo que a gente vive várias vidas numa mesma vida. Porque as pessoas falam, não, mas eu não vou passar minha vida morando num barco. Mas, cara, se tu sente no coração de morar num barco, numa van, numa fazenda, em qualquer lugar, mora, porque provavelmente não vai ser para sempre. Vai ser 1 ano, 5 anos, 10 anos. Nada é permanente. A Nada vida é muda. permanente. Inclusive, pô, você tá aqui 2 anos e meio amarradão, às vezes daqui 5 anos você vai falar, não quero mais, daqui 10 anos não quero mais. Mas você teve a experiência, Sim, sim. vocês tiveram a vivência, nós tivemos. O negócio é viver, né? O negócio é viver. Se você tá aí e fala, não, mas eu não vou mudar tudo. Cara, às vezes é uma fase, se você quer viver a mesma vida até morrer, E não precisa ter vergonha de mudar e não mudar por pressão. Vai fazer, cara, enquanto estiver bom. Pra Faz gente, do cara, jeito que é melhor pra ti. eu tô há 8 anos morando a bordo. Já Pra saiu, mim, já respondendo voltou. já a primeira pergunta sobre âncora, poito, agora eu vou falar um pouquinho. Cara, pra mim, cara, é assim, ó. Eu já experimentei um bocado de tudo. Cara, eu não tenho medo de dizer. Eu amo Time Marina. Adoro essa vivência aqui da cidade. Eu gosto também. Cheio de amigo na volta. Eu saio caminhar aqui no pier. Cara, às vezes a gente costuma dizer isso. A gente vou ali levar o lixo, amor. Ah, não volta. Pode demorar 2, buraco 3 negro. horas, É um cara. buraco negro, ele não volta Meu, mais. tu é abduzido, daqui a pouco tu fica lá no barco Não de um e pode. quando veio, ficou 5, 6 horas lá. E volta ainda com trabalho pra fazer. É isso, ainda volta com fechei um tem serviço. mais. Às vezes ele sai pra um lado, né? Dizendo, vou fazer não sei o que, sai pra um lado, aí passa horas. Aí quando você vê, ele já tá no outro lado Ou do volta de pier, barco. ou tá no PSC, ou tá dentro de um bote. É imprevisível. Volta num barco, do nada aparece em outro lugar, assim. eu super concordo, assim, na minha experiência pessoal, o que é morar numa poita ou numa âncora? É um isolamento. É um isolamento, é um Se- tipo de isolamento. Se você não tiver um projeto ali pra executar, que você precisa ficar sozinho, que você precisa... Pode ser ter um- gosto também, ter às uma vezes, né? inspiração. Alguém que gosta muito de ficar só. Não, eu amo ficar sozinho, só que também É tem muito limites. tempo. O ser humano, ele não nasceu pra ficar sozinho. nasceu pra ficar só. Não nasceu. Não nasceu pra Exatamente, eu com concordo certeza. com isso. Você vai ficar 1 mês, você vai ficar 2, mas uma hora você vai pirar, você vai precisar ver gente. É uma dica de muita coerência, é verdade. Ninguém então- nasceu pra ficar só. Então eu já passei por isso, de acordar vários dias lindos e acordar, mergulhar e tomar aquele banho gostoso e comer e tal. E ficar sozinho. Aí chegava no final do dia, nossa, eu não vi ninguém, eu não falei com ninguém. E aí você, né, eu gosto, eu curto e vai rolando. Aí passa uma hora, você fica maluco, você Chega, pira. Você pira. Ah. Então você precisa de um significado para aquilo. Pode ser uma navegação oceânica, mas ali você tá desenvolvendo um serviço, você tá atuando, você tá fazendo alguma coisa. Agora ficar só parado no barco ali, sem um propósito, Sem ter um não é problema, legal. uma sarna pra se coçar. Você precisa de alguma coisa para resolver. E principalmente você, né, que sempre tá na atividade, com a cabeça, sabe, ativa. É muito complicado, eu acho, né? Sim, É. sim. E eu fiquei um tempão, assim, eu fiquei 8 meses na âncora de eu ficar completamente desconectado de qualquer notícia, assim. Às vezes eu ia pegar um Uber e o cara me contava uma coisa que eu falava, Se me falasse que o presidente morreu, eu ia acreditar na hora. Eu falei, Sério? Caraca, como é que pode, né? Então você fica bem isolado, eu acho que faz parte, assim, você entra no estado ali meditativo diário ali, de autoconhecimento, de saber o que tu gosta, o que não gosta. Mas o equilíbrio, né? Acho que sempre o caminho do meio é a melhor coisa, né? Não no mar demais, não na marina, então é legal sair, é legal se divertir, mas eu acho que se você morar numa marina, sua vida no barco vai ser muito mais duradoura. É verdade, é verdade. Tu Sim. prolonga a vida. O relógio gira mais devagar. Era né? isso. Se o cara que eu não tava pegar pensando. aqueles pequenos traumas que a gente tinha comentado, né? Ah, De não querer navegar porque navega pouco, ou alguma coisa assim, aí sai um dia dá um susto. Cara, deixa se permitir navegar em dias tranquilos, né? Eu acho que a melhor dica que a gente Isso. pode deixar é isso aí, né?
tu ama vela, tu quer muito um dia morar a bordo, cara, parabéns, como eu disse, não tem cura, vai ter que experimentar isso um dia, porque é uma coisa que às vezes é muito forte dentro das pessoas. Tem amigos meus, cara, que estão nesse momento fervendo em casa, querendo vir morar a bordo. Sim. Fervendo, sim, que não tem condições financeiras, gente. Não é barato. Vamos ser sincero, não é barato. Não é a coisa mais barata do mundo. Nem Tem sempre opções. confortável. Nem sempre confortável. Precisa de tempo, né? Você tem que ter um Às certo vezes é tempo pra quente, isso. às vezes é frio. E sem falar do background que você tem que ter, não é só chegar que nem comprar uma van e sair dirigindo, tirar a habilitação. O barco você tem que ter um leque de conhecimentos gigantescos pra você se jogar no mar. Eu te acompanhei em todas essas fases aí, né? Pois a gente é. conversou bastante no início, né? Pois é. Até algumas O manutenções, Woody algumas se coisas. dedicou bastante, Me dediquei poxa. muito. Ele se dedicou, a gente viu aqui. que ele se dedicou muito. Natação eu não sabia nadar, eu tinha medo de mergulhar e passar por baixo do barco. Eu acho que eu demorei 2 anos pra mergulhar e entrar embaixo do barco. Então foi 9 meses fazendo Ah, natação. mas isso eu também tenho até hoje. Eu também fiz, mas eu não consegui ficar debaixo do barco. Não, eu vou, mas eu vou. Fiz na mesma escola do Good, mas o Good tirou nota 10, eu tirei 5. Então, tudo isso é investimento. Eu paguei natação, eu fiz cursos, eu tirei habilitações, eu paguei para estar em outros barcos. Então, você precisa ter uma grana para você poder se jogar num barco. Não é só comprar, é um leque de conhecimentos. Aproveitar, né? E se você não tem uma parte dos conhecimentos, você vai ter que ter o dinheiro para poder manter o seu barco ali funcionando, enfim. Puxando já o gancho que você disse de pegar com outros barcos, essa é a melhor dica que tem, cara. Vai sempre com alguém mais experiente, vai saindo em condições cada vez menos amigáveis, vai pegando uma tempestade. É importante pegar tempo ruim, Sim. porque é muito mais gostoso. Aqui em Itajaí é Bom muito. marinheiro se faz como? Porque você chega a tá balançando o dia inteiro. A hora que você passa a barra, você para de balançar, você fala, agora nem quero mais sair do barco. Né? Exato. Você fala, agora eu vou navegar no rio. Dá 5 minutos de bordo, tem que trocar porque você já chegou no final do caminho. Mas, cara, aí você vai criando essa casca do tipo do medo. Porque o medo faz parte da tua sobrevivência. Só que você também não pode ficar lá fora com medo. Então você tem que meiar o caminho, né? É o caminho do meio que o Good tava comentando. Realmente é o O caminho do Good meio. foi muito sábio no que ele falou sobre a longevidade de viver esse sonho da vela. E eu tava pensando nisso esses dias e pensei exatamente igual ao Good. Eu vejo no Instagram que a gente tem pessoas de todos os lugares, fora do Brasil também, que algumas pessoas que decidiram ir pra Poita mesmo, ficar lá um tempão, algumas pessoas abandonam depois de um certo tempo. É cansativo. Sabe? Essa questão que ele falou do equilíbrio, eu acho que isso ajuda bastante, sabe? De sair um pouco. Às vezes as pessoas questionam, vocês não coletam água da chuva, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, mas vocês foram não sei pra onde, fizeram não sei o que e não vão velejar. É porque a gente necessita fazer outras coisas também. O barco é nossa casa, tudo que o a gente nosso tem meio também, de né? locomoção pra gente aproveitar o mar, mas também tem outras coisas. Então a nossa cabeça não fica 100% focada nisso, a gente aproveita outras coisas. Isso torna viver a bordo muito suave. Sabe? E ele falou no equilíbrio, quando você vive esse equilíbrio, na minha concepção, eu acho que dura mais você viver esse sonho, sabe? E eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas abandonando o barco, que viveram um ano na Poita, 1 ano e meio, vendendo o barco. Eu fico um pouco triste, porque eu nunca pensaria hoje em vender o meu barco, mesmo ele sendo pequenininho, um barco mais velhinho, porque eu sinto tanta saudade dele e eu consigo equilibrar as coisas, a gente consegue meio que equilibrar. Quando você não consegue equilibrar, se torna muito difícil, porque tu fica preocupado com o barco, às vezes tu não consegue trabalhar direito, meio que cria um isolamento também, e fica difícil, né? Agora, já que a gente tá falando disso, de morar a bordo, da vela, eu vou puxar uma pergunta para vocês, que às vezes eu me pergunto, né? Legal. Por que não uma lancha? Por que não um jet ski? Por que não o que torna a vela mais interessante que as outras embarcações? O jet ski Quer que eu você já comece? falou. Jet ski eu nem quero mais, depois que você falou já tá respondido. Então, cara, pra mim foi assim,
Vou até contar uma história já. Respondendo a outra, só sempre uma pergunta atrás, né? Respondendo. Cara, pra mim começou... Eu tava andando de jet ski. Primeiro contato mesmo, assim, com algo náutico foi um jet ski. Claro que meus primeiros contatos foram com meu pai. A gente pagou uma lancha pra ir numa ilha em Florianópolis, bem distante. Nem me lembro o nome da ilha. Galé, sei lá, alguma coisa assim, bem distante. E vomitei pra caramba. Pra mim foi terrível. Nunca mais vou ir no mar na minha vida, né? Tinha o quê? 8 anos de idade. Tinha o quê? Uns 8 anos. Aí com 13 anos tava lá brincando de jet, passou um veleiro por mim, cara. Claro que na época o meu apelido era Veloz, eu gosto de carro e tal, não sei o que. Fui lá, acelerei. Nossa, quase caí de cima de tanto que andou, sumi na frente assim. E o veleiro ficou pra trás. Mas aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Eu sou meio nerd. Mas cadê aquele motor? E daí aquele negócio de... Por que eu falei eu sou meio nerd? Que é o seguinte, eu sempre gostei de soluções alternativas de locomoção. Eu quero, como é que esse negócio anda pelo vento? Que história é essa, cara? A gente tem carro elétrico hoje, certo? Mas é difícil um carro a vela andando. Eu pensei, cara, que meio de locomoção fantástico. Claro que depois eu descobri que velejar é a forma mais cara de viajar de graça que existe. É verdade. Mas enfim, eu me apaixonei por aquilo ali. Então, de cara, já liguei o botão no modo vela. Falei pro meu pai, não consegui tirar da cabeça, eu fui navegar, não sei o que, passou um veleiro, não sei o que e tal, daí como é que é esse negócio? Eu vou te levar num clube lá em Porto Alegre, o pessoal da curso de vela, faz um curso, tive essa opção, graças a Deus, do meu pai conseguir pagar um curso para mim, e eu ter contato com a náutica, pela basicamente a primeira vez, assim, né, de verdade, que foi velejar. Então eu tive um curso com um professor chamado Jaime no Yacht Clube Guaíba, e ali foi indo, e cara, nunca mais parei, fiz competição, um monte de coisa, e aquilo ali se tornou pra mim cara, tudo que eu queria na minha vida era aquilo ali, sabe? Tudo que eu queria era aquilo ali. Eu queria velejar, eu queria ter um veleiro, eu queria morar a bordo. Então meu primeiro contato com um veleiro grande que eu tive foi praticamente 1 ou 2 dias depois que eu tinha começado o curso. Eu entrei dentro de um veleiro de 30 pés, que dava pra ficar de pé dentro. Pensa, a criança foi lá, ligou a torneira, tinha água com uma bomba pressurizada. Cara, eu pensei, meu Deus, que negócio legal, dá pra morar nisso aqui. Que casinha de boneca legal. Cara, então há zilhões de anos atrás, o meu sonho já era morar num barco. Meu primeiro veleiro que eu me apaixonei, que eu queria ter, eu nunca tive um, foi um Bruma 19. Cara, eu tinha sonho de ter um Bruma 19, por quê? É um barco que não é tão lento, e era um barco mais casinha. Tinha aquela antepara que dava pra botar uns copinhos, tinha uma pia, uma coisinha assim, era muito pequenininho. Nem me lembro se tinha banheiro, se não tinha, se era WC químico. Cara, eu acho que era só químico, e olha lá. Se não era no modo pinico. Enfim, um baldinho. E, cara, quando eu tive a oportunidade, eu comprei, sim, um veleiro 16 pés. E tive um trauma junto, porque eu não pude botar uma bateria nele por falta de grana, e tive que vender o barco e não sei o que. E daí eu fiquei com quase uma coisa dentro de mim pensando, cara, eu preciso ter grana para ter meu veleiro. E, cara, logo montei a empresa e as coisas começaram a dar certo. Aí eu comprei um Tchê 17 pés, que é um Delta 17. Comprei o Tchezinho. E, cara, só de raiva eu gosto de desenvolver coisas, então fiz um enrolador de Janot, Bimini, não era Dodge House, eu não fiz Dodge House porque era muito pequeno, mas fiz Bimini com célula fotovoltaica em cima. O barco tinha pia, tinha isso, tinha aquilo, botei tudo que dava no barco. Quando não tinha mais espaço, eu olhei, eu ainda tinha dinheiro na conta, eu pensei, bora, vamos vender e comprar um barco maior. Agora tinha um problema maior. Aí comprei um Odyssey 23, que foi o Sunset, e, cara, naveguei a lagoa toda com aquele barco. Aí sim, comecei a navegar de verdade, e não conseguia parar, cara. Virou assim uma obsessão, eu tinha que navegar, e, cara, naveguei assim, até gastar o barco, literalmente, assim. E depois a empresa continuou crescendo, eu vendi o barco, pensei, beleza, próximo barco vai ser um monstro que vai ser minha casa. E eu praticamente morei dentro desse Odyssey. Eu trabalhava, ficava 50% em casa, ainda morava com meus pais nessa época, e o resto eu ficava no barco.
Fazia projeto, brincava, isso, aquilo, velejava. Cara, eu tinha um aeromodelo dentro do barco, eu tinha um hidroavião. Eu tinha um hidroavião com motor Glow, um motor a combustão dentro do Muito bom, muito bom. E outra, eu comecei a ter esse hidroavião com um motor Glow dentro do Tchê 17 pés. E depois que eu tive o Sunset, que foi o 23, cara, pra mim eu tava, uma mansão, né? Meu Deus, eu fui lá, botei câmera no top do mastro, botei uma tela, aí ficava com o controle do piloto controlando de dentro. Cara, foi legal pra caramba, cara. Pensa num piá que se divertiu, cara. Meu Deus do céu. Fiz todos os sonhos que uma pessoa podia ter na vida, eu realizei com aquele Sunset. Vendi o barco, empresa, isso, aquilo, até me esqueci o porquê que eu tava trabalhando. Tudo isso era em prol de um dia ter um barco gigantesco para mim morar a bordo e tal. Aí teve a época da empresa, um monte de funcionário, um monte de coisa, uma grande história aqui que se vai, que voltou de novo. Quando o castelinho de carta caiu, eu voltei de novo um dia, me dei conta e pensei, cara, eu não preciso ter um barco gigante. Aí eu comprei o Nomad, que foi o nome dele era Apimentado, um veleiro vermelho, um Fast 303, que até apareceu, acho que alguns vídeos do #Sal, sei lá, alguma coisa assim. Também do Marcelo, apareceu alguma coisa sobre esse barco. E morei a bordo 4 anos com esse barco. Depois a gente comprou o Brasília, a empresa. A empresa do nada, eu tinha lá o Nomad, tava tudo bem, a empresa continuou crescendo, eu pensei, beleza, vou vender o Nomad agora e tá tudo bem, e depois eu vou comprar um barco bem maior, né? Agora chegou a hora, né? Não, aí quando a empresa deu aquela levantada, entrou o Covid, pá, eu caí de novo, pensei, não acredito. Eu já sabia, né, não tinha como descer dali, né, porque eu já tava lá embaixo, então pensei, beleza, fechou, fui lá, comprei um barco praticamente do mesmo tamanho, um Brasília 32, Nomad Wind. A gente botou o nomezinho do Nomad Wind, um amigo ajudou na compra e, cara, tamo aí. Tá, mais 4 anos e meio agora, né? Esse barco, na verdade, nos escolheu. Resumindo a história, a gente estava viajando na Suzy, né? Na Gran Vitara. Na Gran Vitara Motorhome. Preparada pra viagem. E assim, a gente tava lá no Nordeste e tal, a gente tava não tava curtindo muito a cidade que a gente tava, que não era minha cidade natal, Maceió, a gente não tava curtindo muito, então a gente decidiu viajar e apresentar Maragogi, uns lugares pra ele. Nessa viagem ele disse, cara, tu não quer morar no barco comigo? Aí eu disse... Tá, vamos morar. Isso era teu aniversário, né? Era por esse. Quase caí da cama. A gente tava num lugar de cachoeiras, que é bonito, mas não é bonito no Mato Grosso do Sul, é bonito em Pernambuco. A gente tava acampando. Aí os mosquitos lá pegando a gente, ele dizendo, vamos morar no barco? Eu digo, vamos morar. No barco não tem mosquito. Daí a gente voltou pra casa, né, perto a gente passou uma semana viajando no carro e dormindo e acampando, e foi uma semana, né? E aí quando a gente chegou em casa, arrumando as coisas, eu tava pensando nesse Brasília. Eu disse, cara, quem sabe esse Brasília? Eu tava com esse pensamento, que nem eu tô com o pensamento aqui no Indy 34, né? Tomara que apareça. Mas esse barco que a gente tá agora é fantástico. Aí eu tava com esse pensamento de, quem sabe o Brasília, né? Daí, cara, esse bicho recebe uma mensagem um dia antes do meu aniversário. Uns 3 dias depois que a gente tinha decidido morar a bordo. Tipo, o barco chegou pra gente, tem esse barco aí. Toma. Vê aí como é que você... Vamos ver uma forma de viabilizar pra vocês e... Eu digo, cara, pega, compra e vamos embora. E foi assim, e do dia pra noite, a gente tinha acabado de dizer que ia, do dia pra noite, assim, em questão de 3 dias apareceu o barco, 24 horas a gente tava arrumando as coisas pra vir pra Itajaí, 20 dias a gente fez uma reforma relâmpago, voltou pra pegar as coisas, voltou de carro, já tava morando, tipo, um mês. Um mês pra fazer tudo. Menos de um mês, né, Henrique? O Henrique nem tava morando a bordo e nos ajudou nessa obra que nós tinha 20 dias pra preparar uma casa que eu ia morar. E o barco tava acabado. Foi, a gente não vamos ser educados, eu vou falar, cara, o barco tava... os paineiros estavam boiando. Pra mim foi um desafio que eu aceitei, foi basicamente isso. Foi, tá gostando, né? Sim, não quero sair do barco. Perguntas pra Lu, tem arrependimento? Não.
Não. Tem vontade de morar num apartamento aqui na Beira-Mar? Não. Nossa. Eu já Aí, moro aqui à beira-mar. Eu atrapalho a vista de quem mora na Beira-Mar. Oi, é eu aqui, ó. Henrique, escolhe o barco perfeito pra ti. Ah, peguei pesado. Tá, é pra morar? O que é? Pra morar, Tem pô. vários. Pra Barco morar. perfeito pra morar, Escolhe um. velho. Que se hoje, se você Que tivesse teu que escolher coração só manda? só um, assim. Eu gosto muito do Delta 36, gosto muito desse aqui, do Wind 34. Mas o barco dos barcos, eu acho que eu gosto mais é do Halberhasse. É um barco sueco dos anos 80, O assim, Hasse, tu que é o 36. sonho do sonho mesmo, né? Porque Ele é um barco cockpit incrível. central popa e tal, então ele tem uma cabinona na popa, é um conceito diferente, já é um mastro mais cotoquinho e tal. E quilha mais longa, né, para barcos que navegam longas distâncias. Mas acho que seria isso, um Halberhasse 36, até É um barco com 38. um pilot house, então tu tem uma cabine semelhante à de uma lancha. E lembra, né? A cabine Lembra de uma bastante, lancha. E tu vai lá sentadinho, praticamente tu consegue fazer tudo que tu precisa. E se dá uma chuvarada, tu só abre uma cerveja e continua ali. E continua, é. seco. E com um doghouse rígido. Isso, é por isso que eu tô falando. O negócio é incrível. Pra você mesmo. subir no doghouse. O Hasse é um barco fantástico. São modelos de barcos incríveis, né? Que eles fazem pensando no cara que quer pegar um marzão. É, e eles são da Suécia, né? Lá não tem tempo bom, não. Então. É tempo ruim. É. Às vezes faz sol. Então, assim, viável hoje que dá pra gente financeiramente pensar, É esse aqui, o Wind 34. eu também. Eu também. acho que Já é isso minha aí, escolha, é. eu já nem vou fazer firula de ficar enrolando. O Wind 34 pra mim, todo mundo que me conhece sabe, cara, o Wind 34 pra mim é o barco. É um barco compacto, né? Ele não faz feio em lugar nenhum, né? Ele veleja, você mora bem, mora confortável, tem um banheiro que dá pra tomar banho. Barco robusto, Robusto, É bonito, forte. moderno. tem bastante capacidade de É. água. Ele é bonito esse barco. Eu já peguei Ele- bar grosso com ele. Ele é bom. Então é um barco excelente. Obviamente, falando em travessias oceânicas, transcontinental, eu acho que pra mim seria um Oyster 53 com cockpit central. mas aí- Então, pra travessia, né? Pra navegar mesmo. Mas pra morar a bordo, a gente tem que focar em coisas mais compactas. Ah. Sejam menor e mais eficiente, porque senão a gente vai ter muito trabalho. Um barco maior, com mais equipamentos. O 56 já é o quê? 3 tripulantes. É, Sozinho até vai, mas pô, vai sozinho, sofrendo. sozinho dá pra tocar, só que pra manter esse barco e morar a bordo é um trabalho gigantesco, É. né? É diferente de você pegar um 34 pés, eu também gostaria de um 365, talvez no futuro. Eu acho um barco interessante, mas o Delta 365. o 365. É bem bonito. Por quê? É um barco menor pra morar, você fica em pé. Você consegue tomar um banho legal, você consegue cozinhar o que tu quiser. Pra mim isso é importante. Se você não pode tomar um banho maneiro, quente, com espaço, sem ficar se preocupando com madeira, enfim, e não conseguir cozinhar o que tu quiser, acho que fica um pouquinho difícil Pra você morar gente 2, também, 3, né? 4 Acho que é anos. isso aí. Exato. É. Sei, ainda mais pra quem quer ficar Eu, na eu, noite, eu não né? moraria no meu barco hoje se eu não tivesse água quente, isso, aquilo, toda essa vou chamar de conforto de uma residência. Cara, a gente montou, né, uma cama lá pra gente, que é uma cama de casal, Bem, bem grande. grande no meio da sala, e a gente fica nela lá, cara, é maravilhoso. A gente praticamente desenvolveu um espaço, porque não tinha, pro nosso barco, e, cara, arrependimento zero, né, porque depois de montar uma cama e botar uns colchão decente e tal, cara, eu não sinto falta de ter uma casa, de verdade. Eu Tem- não tô tentando Tem vender. um fogão legal. Tem uma área de banho que dá pra uma pessoa tomar banho assim. A gente não toma Confortável. banho muito nela, como o Gudi já falou. A gente quando sai toma banho fora, e aqui na marina a gente toma banho na marina. Tô Porque a no banho gente da não vê marina. necessidade de estar molhando o barco Exato, muita interno, umidade. sabe? Umidade, o barco é um pouco menor, então dá umidade e tal. Barco com box ajuda muito, né? Tem os Beneteau 34, que ele é, na verdade aquele Beneteau ele é 345, que ele é 34 pés e meio. E esse Beneteau 34, eu acho que é Beneteau. É Beneteau. Eu acho que é Beneteau, não é Genoa, é Não Beneteau.
Cara, é um barco pequeno, barato, tem na Europa de monte, que foi muito usado para charter, e é um barco que tem acredite ou não, ele tem um box para tomar banho, ele divide no cantinho lá o box. Isso é bom. Box é área molhada, gente, molhou, deixa molhado. Molhado. Pra quem mora todo dia, vai lá secar, chato. E isso que é legal, que a gente vive aqui, a gente tá compartilhando, é uma quebra de paradigma, porque quando a gente fecha os olhos e pensa em casa, o conceito casa é um conceito, um telhado, as paredes, o quarto, a cozinha, né, o tudo banheiro. muito bem dividido, né? E desde dos tempos das cavernas, a gente começou morando em cavernas, em barracas, em casinha de madeira. E hoje o conceito é só apartamento e casas confortáveis. Apartamento, casa. E aí Quer ter paz, compra uma chácara. Exatamente. E agora a gente tá quebrando essa nova geração, quebrando esse paradigma, morando em vans, morando em motorhome, morando em veleiros. Então tá se tornando uma coisa mais comum. Então tá todo mundo abrindo a cabeça e falando, não tem que ser só assim. Existem outras opções, outros modelos, né, de vida. Pra quem tá nos acompanhando aqui agora e tá, mas eu tenho coisa demais e tal e não sei o que. Cara, eu aconselho, faz um desapego, tenta ver o que realmente tu usa. Existe a regra dos 6 meses, né? O que tu não usou em 6 meses, bota fora, que tu não vai mais usar. Tem que fazer isso, inclusive. Doa, vende. Cara, o OLX tá aí pra isso, né, Exatamente. cara? Bota no OLX, meu. Vende isso aí, meu. Ou bota num depósito e vai viver a tua vida. Não deixe que as coisas possuam você. Não deixe que as coisas te possuam. Cara, tu comprou aquilo ali, cara, aquilo ali tá impedindo de tu viver teu sonho. Meu amigo, eu vou deixar uma dica pra ti. Essa vida que tu tá vivendo hoje, mesmo se tu viver a próxima, não sei que tu acredita, em que religião, não me interessa. Mas é o seguinte, tu só vai lembrar dela. Tu só vai ter ela. Tu não vai viver, não vai ter outra chance depois pra tu fazer outra coisa. Aproveita, cara. Vai viver, meu. Cara, assim, meus pais estão numa situação de saúde seríssima. Meu pai me olhou há bem pouco tempo, me olhou bem nos olhos e disse assim, cara, tu é um cara que viveu. Tu é um cara que aproveitou, tu é um cara que curtiu, parabéns. Ele falou, continua, nunca larga disso. E cara, eu ouvi aquilo ali de uma pessoa que tá numa situação bem complicada de saúde. E não vou me emocionar aqui agora. Mas eu ouvi isso dele e me deu tipo assim, cara, é isso. A vida é esse desapego, essa coisa de, cara, eu tenho tudo hoje na minha vida para ser realmente nômade. Por exemplo, minha oficina, ela é móvel. Meu barco é móvel. Meu carro, eu só prendo na oficina, levo embora, volto, pego o ônibus, pego o barco e vou embora. Hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso não estar. E posso estar muito fixo em outro lugar. Entendeu? O nômade, na verdade, não é bem nômade, ele é muito fixo. Enquanto eu tô lá. Por enquanto eu tô há 8 anos aqui na Marina. 8 anos e meio, acho que vai fazer já, acho que 8 e meio. Quase 9 anos já. E, cara, não tenho plano de sair. Tá tudo bem, por enquanto tá tudo bem, tô bem aqui e gosto dessa vida. E vivi esse desapego. Foi bem complicado, cara, na verdade, assim, abrir mão da casa. Eu tinha minha oficina, eu tinha meu espacinho e não sei o que. Eu gosto de ter uma oficininha de criação em casa, impressora 3D e não sei o que mais e tal. Hoje eu montei minha oficina, eu tenho tudo isso nela, mas, enfim, monta uma estratégia. E tenta organizar as coisas no barco. Budi, como é que tu faz pra organizar tuas coisas no barco? Como é que tu faz pra te organizar? Como é que tu faz com teus espaços? Cara, como eu morava numa van, eu não tinha muitas coisas. Pronto, então resolveu. eu aprendi a desapegar. E eu comecei. E uma época da minha vida eu sofri um acidente e eu fiquei sem andar. Quase 2 anos. E aí eu acabei percebendo que o que realmente importa. O que realmente importa, que a gente precisa mesmo, a gente já tem. Que é os braços, as pernas, o coração, a visão, a audição. E aí às vezes a gente se apega tanto a bens que acaba virando uma bola de ferro que a gente não consegue sair daquela limitação. Então eu aprendi muito com isso e aprendi muito a ouvir meu coração. Então enquanto meu coração está dizendo para fazer alguma coisa, eu faço. E isso não é uma dádiva minha. Todos têm um coração e todos estão recebendo os sinais do coração, só que muitos têm medo de seguir o coração está dizendo, né?
preconceito, pela sociedade. Sim, a gente é muito moldado. Ficar olhando pro lado e ficar, o que será que vão pensar de mim se eu... Ah, cara, aí tu tá acabando com a tua vida. É exatamente o que tu falou. Você falou, hoje eu quero continuar morando a bordo, porque seu coração tá dizendo isso. A hora que seu coração dizer que não, você pode falar, não, mas eu já criei a empresa Nômade, eu vou ficar aqui. Você pode ocultar o seu coração ali, mas você sabe que se você escutar, você sempre vai pro caminho certo. Então, é muito importante, não às vezes escutar conselhos, mas observar o teu coração. O teu coração sabe. É só você falar, não, é isso que eu quero e vai pra cima. E é tudo bonito. Você vai morar a bordo até quando? Fala, até quando meu coração dizer até que quando sim. é vontade. Quando ele falar que não, não vai ter como, não vou lutar, entende? Não vou lutar. Que legal, cara, que Nossa, bacana. essa é a coisa mais Henrique, linda que eu já ouvi foi dias, fantástico. né? Foi. Muita coisa, mas isso aí é profundo, hein, Woody? Eu me esperei no que você falou. Você falou, não, eu quero, eu sigo, eu vi que você segue seu coração. Eu sigo sempre, não interessa Não o que os outros importa, pensam, e não eu importa tô se preocupado no com isso. dinheiro, nas coisas, você vai e escuta. Mas Isso é você tem que importante. ter um entendimento grande de si próprio, das coisas ao redor. Acho que os momentos de Sim. reflexão aí na tua vida te trouxeram essa sapiência, tanto morando na van, não é Na isso? van. Quanto outras coisas, né? Cara, eu tô chocada. Eu conheci o A vida é Woody, só mas... uma, cara. A gente... Tipo, a vida rica de experiências mesmo. Esse episódio tá... Bem legal, né? Cara, a vida é só uma. A gente tem as nossas experiências que são completamente diferentes, né, Good? Que nos levou ao mesmo lugar. Eu não tô dizendo que é o lugar certo. Eu não tô vendendo peixe nenhum aqui. A nossa vida é apertadinha, dentro de um barco, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Cara, eu não tô preocupado com espaço. Eu tô preocupado com viver. E hoje a nossa vida é isso aqui. Eu sou feliz aqui. Cara, eu vou te dizer, cara... Eu já tive muitas condições, boas condições financeiras, muito diferente do que eu tenho hoje, muito mesmo. E não era nem... Cara, eu vou dizer assim, ó. 1/10 da felicidade que eu tenho hoje. Eu não tinha tempo pra ser feliz, meu amigo. Eu não tinha tempo pra ser feliz. E sabe o que aconteceu? Vou contar uma história. Já vou fazer a mesma pergunta pra ti, Henrique. Vai te preparando. Eu tava caminhando aqui no pier, num domingo à noite. Ela foi fazer comidinha pra gente e eu saí pra dar uma caminhadinha. E só pra ficar mais pertinho aqui. E eu saí pra caminhar aqui no pier. E daqui a pouco tinha 2 pessoas que não estavam nem um pouco afim de estar arrumando as coisas e ir embora do barco. Eram 2 amigos nossos amigos aqui, estavam arrumando o barco e tal, não sei o que. Daí eu passei caminhando e eu vi que eles estavam meio tipo... Não acredito que eu tenho que ir embora. Clássico. E estavam ali, tipo, arrumando as coisas, assim. Daí me olharam, o cara deu uma suspirada e disse: Meu, esse aqui vive, hein? Falou pro outro que também estavam os dois meio conversando. Eu passei no meio ali: Oi, gente, tudo bem? Esse aí vive, hein? E os dois me olharam, cara. Gente, poder aquisitivo altíssimo, com grandes empresas, com sabe, condições financeiras muito boas e tal, olharam pra mim e disseram: pô, tu vive, cara, tu vive mesmo, de verdade. E eu parei, cara, e aquilo ali me tocou de um jeito, tipo assim, meu, o cara já passou por tudo isso, e na concepção dele, porque muitas vezes a gente olha e diz: como eu queria ter aquela vida e tal. O cara disse que eu tenho uma vida excelente, uma vida boa. Cara, ele tem razão. Eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo, de verdade. Eu tenho uma vida maravilhosa aqui. E esse desapego é só esse paradigma da sociedade, cara, que vende pra ti. Tu tem que ser assim. Tem que ser assim. O cara veste o empresário, ele... Lógico, tem a parte de gerar emprego, que é muito importante, que é muito legal. Mas ainda mesmo assim ele pode seguir no caminho do meio. Mas ele fica com aquela pressão da sociedade. Não, mas aquele ali, ó, o Nômade, ele é bem sucedido, ele tem uma empresa, não sei quantos funcionários. E você acaba... Eu trabalho de bermuda e chinelo. Hoje ele Não, gente, espera, mas tem que ir de tênis algum Não, momento, com certeza, não é com toda certeza. hora, Eu gente. tô... Porque tem a segurança do Com trabalho, certeza. né, E Vini? Com você certeza. se identifica com essa pessoa.
Esse é o problema. Você se identifica quando você é aquele empresário bem-sucedido com grana, você sonha em fazer outras coisas, mas você se identifica com aquele cara. E é difícil você É que você tem que abrir virar. mão. Você abrir mão, você se identificou, você criou um personagem. Então, pra você desmontar aquilo ali, é difícil. Então, Vini, respondendo uma pergunta que eu não respondi sobre como eu organizo as minhas coisas, bom, como eu já morava na van, já era minimalista, então eu trouxe isso da van. Então eu tenho poucas roupas, tenho roupas da mesma cor, normalmente eu sempre estou usando preto, Certo. tá? E no barco, como é um ambiente mais quente, então eu sempre estou usando shorts de tactel, que ele é fino. Então, como eu só tenho um armário na proa e na polpa... Eu também, o Henrique também, né? É. Short, sempre. Tranquilo. Uniforme de velejador. Acho que 50% do tempo eu tô sem camiseta, no verão é 100%, então é muito fácil organizar quando a gente tem poucas coisas. Então realmente eu só coloco no barco o que é necessário. O que não é necessário é peso pro barco, é mais coisas para organizar. Então é muito fácil você seguir essa linha. Só tenha o que você use, né? Acho que vocês fazem a mesma coisa, né? Cara, eu Não tem nem como. me lembro mais como eu aprendi. Vamos ouvir do Henrique agora. O Henrique, Henrique, como é que tu. especialista. Como é que. Assim, ó. Existe um curso. Falando com o professor, existe um curso B? Existe um curso de organização interna para morar num veleiro. Bom. Tem no sim. Senai ali, cara. Só Como é que foi a tua jornada, Henrique, aí, de organização, cara? Como é que tu. Foi trash. Foi muito ruim, foi eu muito sei. ruim. Porque eu sempre fui minimalista, mas a minimalista dentro de casa Mas tu tem limite, né? exatamente. E o limite do Nossa. barco é menor que o limite de casa, né? Eu lembro Bem dele melhor. trazendo as coisas dele, muita coisa. Não, Henrique, isso- Foi muita coisa. Só que é o seguinte, né? Isso que eu tirei mais coisa do barco do que eu coloquei. Então, sem falar que eu vendia máquina de lavar roupa, geladeira, cacarecagem e tal, que não... Se desfez de tudo legal, né? Uma geladeirinha grande faz muita falta. Eu consigo fazer marmita só para os próximos 2 dias, assim. Então É verdade. é puxado. Eu sou feliz com a minha Só dá pra geladeira, 2 viu? dias. Eu sou feliz com a minha geladeira. A Eu não geladeira sinto é falta grande, da né, pô? geladeira, mas- Daí isso aí eu seria feliz também com a Mas, geladeira grande. Ah, é, a dá pra geladeira fazer dele. comida assim pra semana inteira. Seria muito melhor, Nossa, sabe? ia facilitar. Ia economizar muito gás. É. Porque a gente só tem gás de 5 quilos, né? Então. Pois é, o meu é Pra P5 gente, né? também. Teu Good é P5? O meu é É P5 PC5. também. A gente já sabe até o modelo do barco, qual é o tamanho. Mas não dá pra ter tudo, né, galera? Não dá pra ter tudo. É uma troca a gente É uma faz, né? troca. O próprio cara que é milionário, tem apartamentos, carros, ele tem inveja da vida que a gente tem. Muitos já Exato. chegaram ali. Então não dá Pois pra é, ter tudo. verdade. A gente tem a vida, a liberdade, não tem a geladeira, o gelo. incluso. Ah, eu tenho! Você tem, tenho. Você tem, né? Ô, Rude, tu também tem, que eu lembro que tu comprou uma... Nada a ver, agora que eu vou falar, tu Eu comprei uma forminha E deu certo. Ele vertical, mostrou. deu certo, só que, cara, a forminha tem que encaixar no gelo ali. Sei, eu Não sei pode como é abrir a que é. geladeira, Geladeira então é meio evaporadora. complexo. É só pra dias Eu especiais. trabalho fazendo Gelo é especial aqui, é coisa... eu trabalho fazendo geladeira e Gelo é especial. refrigeração e muitos querem um freezer no barco. E eu já consegui fazer vários. Nunca falei. ligado, Até tô hoje ligado. todos deu certo. Todos fizeram freezer. No Podorange lá, que a gente foi pro Ushuaia, tava menos 19 uma hora lá. É, tá Pô, vendo? Caraca, menos 19 no meio do nada. O Vini Animal. fez verdade. o freezer lá do Do Podorândia. Podorange, que é polar, fiz também do Iceberg. Iceberg, que é polar. Lá eu fiz uma geladeira frost free, cara, com alto degelo. Muito bom. Vai pra caixinha e tem uma bombinha ainda que bota o degelo automático dentro. Cara, fantástico, muito legal. E continuando, Henrique, como é que foi Voltando esse? lá? Vamos voltar, porque aqui Voltando. é o grupo TDAH também, né? Todo mundo Vai, começa volta, vai, viaja no Cara, a minha experiência a bordo foi o seguinte. Era o sonho, beleza, já tinha falado com outras pessoas que moravam a bordo e falava, ó, os primeiros 3 meses são complicados. Foi beleza, ainda bem que eu já fui vacinado, porque os primeiros 3 meses foram muito ruins.
Porque no meu barco eu não consigo tomar uma garrafa de pé sem bater, ele vai até aqui, então eu tenho que ficar baixando. É um Ou delta, é tomar pra é tomar. um delta. Qual é o teu barco? Qual é meu barco? Meu barco é um Deltinha 26. Um Delta 26, Eu sou o que mora no menor barco aqui E na Marinha. vocês aí querendo comprar um barco 60 pés, talvez, pra talvez caber as coisas e morar a bordo. Relaxa, cara. Quanto maior, Lembra que eu pior. disse, a vida é uma só, meu amigo. E aí, eu não tenho uma gaveta a bordo, né? O Delta 26 não tem essa capacidade. Armário nenhum fechado. Então é tudo. É exatamente isso aqui. Você encaixa as roupas aqui. Tudo prateleiras. Isso. E te organiza nas prateleiras. É uma de cada lado só. E é organizado o teu barco? Não. Não dá, porque tudo que eu preciso fazer, a minha dispensa fica do lado da caixa de ferramenta. Qual que é o meu desespero? Eu queria deixar a ferramenta no boreste. No boreste. Só que se eu deixar tudo no boreste, o barco fica muito inclinado o tempo inteiro. E eu tive que levar as ferramentas que são pesadas pro bombordo. Só que no bombordo eu só tinha o sarcófago. E o sarcófago era o meu lugar de dispensa de comida. Então, numa linha muito tênue eu tenho ferramenta, do lado eu tenho comida. Então é desagradável bastante. Então só que eu deixo as comidas que estão lacradas. Então as comidas abertas eu tenho um armarinho. Tenho dois armarinhos. Explica agora pra galera. Tem um sistema que de é o organização. sarcófago? O sarcófago é uma cabine que você entra igual uma múmia mesmo. Você entra lá, fica deitadinho e dorme. Exatamente, com os braços assim ainda. Que é o melhor lugar pra dormir, inclusive. Porque você pode ir pra qualquer lugar. O meu sarcófago lá, até que ele é grandinho. Cabe até, eu acho que um casal ali meio apaixonado no... Bastante Mas não apaixonado no existe freio. mais exatamente. É, tem que ser... Não, tem que ser apaixonado demais. Tem que ser primeira semana de namoro. Eu ia dizer ideal seria nos primeiros dias. E daí caberia no sarcófago, mas, cara, eu fechei e fiz sala de jogos ali, onde a gente joga tudo mesmo. E é isso aí. Sarcófago é pra E isso. resolveu, Sabe cara. de A bagunça eu espaço. botei ali. Botei minhas coisas de mergulho agora, tirei minhas ferramentas, que agora eu tenho oficina. Tinha minhas ferramentas, o barco tava adernado já com as ferramentas, agora ele voltou ao normal. E vou botar um ar-condicionado ali, as coisas de mergulho e não sei o que mais. Eu tenho ar-condicionado a bordo também. É verdade, o cara tem ar-condicionado. Eu tenho o menor barco É com o ar-condicionado. único, é verdade, é o único. Vantagem de ter um motor de polpa, né? Que daí toda Gente, a caixa que do motor eu chique, tenho um Rick. ar-condicionado. Olha, mas É verdade, legal, o teu barco é o maior desafio de organização nossa aqui. A gente quer te ouvir um pouco mais, vai lá. Exatamente. Qual foi o sistema que você... Como é que tu organiza tuas roupas, cara? Cara, as minhas roupas elas são dobradas todas milimetricamente no mesmo tamanho, enroladas com bastante força, e aí eu coloco lá. Aí acabou o espaço, eu coloco um pouquinho mais de Pula. força. Aí cai mais mais um pouquinho de força. acabou. Compactador de Então, se você roupas. olhar aqui, ela tá amassadinha por causa disso, porque você vai compactando. Que legal. Compactador humano. A grande vantagem é que se aderna o barco, nunca caiu uma camiseta. Caiu. Tu conseguiu vir um meia. pouquinho mais pra cá? Não, é que senão eu dou uma ajoelhada aqui no Good. Cai meia porque meia é uma bolinha, né? A bolinha sai rodando, mas uma meia ou outra, beleza. Então vai de boa. Mas as panelas. Todas Cara, não tem lugar para as panelas. Panela né? é no chão. Meu, no nosso não barco tem. lá também é um desafio das panelas. Tem que viu? estar sempre... O Good tem um armarinho especial armário grande aqui ali, ó. feito para panelas. Tenho dois ainda, dois. Por isso que esse barco Barco Tem do mais, Good é tem tão mais lugar organizado para as que tá- panelas do que para as roupas do Good, né? O barco do Verdade. Good é tão organizado que se ele alugasse o espaço que ele não aluga, mas estaria escrito lugar das panelas. Ele sabe de cabeça já, eu já conheço porque o Windows 34, então eu sei onde é que fica as panelas normalmente no Windows Sim, 34. e a gaveta nem abre, né? É feita É uma para maravilha. panelas. tu Uma olha, coisa é que incrível. eu aprendi é que o barco, ele tem que ser clean, tá, gente? Não, a pergunta vem pra ti agora, Tem que minha ser querida. clean. Não, o Tu Good vai ia ter que falar uma coisa responder. importante, mas o barco tem que ser clean e o barco do Good é clean. Isso traz mais conforto, traz menos aquela sensação, sabe, de... Tá claustrofobia. É, exato. O barco não pode ser cheio de penduricalho. Não dá, gente. Eu vi no YouTube que se eu tiver uma lanterna de cabeça da marca tal, aí daqui 6 meses, mas a outra marca tal que eu comprei, ela é, porque eu quero isso, eu quero acessório, eu quero... Cara, daqui a pouco o teu barco tá, meu. Lotado. Que tu chega de fora do teu barco. Sabe aqueles camelô indiano? Sei. Que tu olha tudo pendurado? Cara, tu olha assim, para na polpa do barco.
quanto é que é aquela... Sabe, tu olha... Às vezes no auge, às vezes eu preciso pegar umas coisas no meu barco no porão, né? Cara, Meu Deus, tem seu muito porão, Henrique. Meu, eu encho do o pia céu. pra achar um negócio que tá lá no fundo. Ai, gente, Cara, o pra dia mim que tu não dá chegar lá mais. no fundo, tu vai descobrir que deve ter um morto lá Não dá dentro, sei lá, mais, algum né? Não tá rato. fedendo nada. Mas bonito, um negócio pra falar. Mas não, só complementando o que o Henrique falou, que a experiência dele é muito mais profunda porque o barco dele é bem menor, né, do que o nosso. E aí eu tava pensando que, o que realmente importa na vida são as experiências que a gente tem. É verdade. Né? E isso torna a gente autêntico, né? Torna. Então se a gente tá numa roda com 10 pessoas, um tem um apartamento de 200 metros, de 500, outro uma fazenda, não sei o que, as pessoas vão parar pra te ouvir, ou me ouvir, ou te ouvir, porque isso torna a gente autêntico, as nossas experiências, e de fato é o que a gente leva, né? Ou nem sei se leva isso depois que morre. Então, cara, tem a dificuldade, tem essas coisas, mas, cara, é o que torna a vida incrível, assim, esses pequenos detalhes aí podem parecer perrengues, mas é o que torna a gente presente, a gente vivo, não tá no automático, que é sair, dirigir o carro, ir pro trabalho, voltar, ir ali, tomar um banho, abrir a geladeira e pedir um Elevador, iFood. ar-condicionado, Complicado isso, aquilo. isso, né? Nem sabe qual temperatura tá na rua. A gente tá o tempo inteiro ligado nas nuances da natureza, que são muito sutis. Isso daí quem tá em terra não tá nem percebendo, Não, ele não tá percebe. ligado em outras coisas. Eu tenho uma história legal pra contar com a minha mulher, com a Yara, que a gente saiu pra passear de noite e ela perguntou pra mim, vai chover hoje? Normalmente o que você pega? O celular e olha, eu olhei pra cima e falei, não, dá pra ver as estrelas, tá sem nuvem, não vai chover. Muito bom. Aí ela falou, nossa, é verdade, se não tem nuvem não vai chover. Então... É só observar. Só que a conexão com a internet é mais forte que a conexão com a vida real. Eu tô morando a bordo há tanto tempo que eu não sei mais contar como é que foi. Eu não sei Eu também. eu tento lembrar no momento que eu tô falando. E pra ela ainda é um pouco recente, faz 4 anos aí. Eu quero saber como é que foi tua adaptação aí. Conta um pouquinho pra galera, porque deve ter mulher com certeza nos assistindo nesse momento e ela deve estar querendo ouvir a tua opinião. Olha, É muito assim, importante. uma coisa que é importante dizer é que eu decidi, foi uma decisão morar a bordo. Quando ele falou dessa proposta, e eu já pensava nisso, eu tinha curiosidade e também eu sempre gosto de testar novas coisas, sempre fui mais aventureira, né? Você tem que ser um pouco aventureira para topar certas coisas. Mas eu não imaginava que eu ia ter que deixar tanta coisa para trás, assim. Foi um desapego de coisas materiais. Dá um baque, né? Sim. Dá um baque. Deu um primeiro baque porque quando eu tava arrumando a mala, e aí eu digo, eu vou levar só o essencial. Aí eu botei o essencial na cama, eles, isso não vai caber no barco. Agora corta metade. Foi exatamente isso. Ficou tipo Acertou em cheio, Henrique. Olha só. 30% do que eu tinha. De uma vez, porque eu cheguei no barco e vi, isso aqui não dá, isso aqui eu não vou usar, isso aqui não sei o que, isso aqui. E aí no barco mesmo eu vi que não tava cabendo aquilo ali, nem tava usando, e eu fui me desfazendo. E vem a questão do desapego que vocês estavam falando, que sabe que eu me senti tão bem? É ótimo. Menos ou mais. Olha, sabe quando você tira um peso das tuas costas? Foi isso que eu me senti depois de um tempo. Eu fui dizendo, poxa, mas eu gosto tanto desse tênis, mas não tem como eu ter 7 tênis. Agora, Sabe, se vocês eu- olharem na lixeira lá da Marina, vai ter umas coisas lá que tô me empolgando agora pra fazer a limpa, que eu preciso. Do espaço, sim, o que eu achei complicado é como o nosso barco ele é pequeno, ele realmente é para 2 pessoas, não tem como. No começo foi muito complicado porque além de eu estar arrumando as minhas coisas, eu não entendia nada de barco e a gente estava fazendo uma reforma e morando. A gente estava morando no barco. A gente vivia na proa e tava reformando o resto do barco, entendeu? Era uma coisa bem absurda. E eu acho que foi isso, viver nós dois nesse ambiente tão pequeno, eu acho que foi o maior desafio. O resto, não, eu levei primeiro como um acampamento e tava me divertindo. verdade. Foi um acampamento. Tu começou pensando assim, tá, É um se for acampamento. temporário a gente desiste. Mas tu sabia que não ia, né? Tu é Não, teimosa Eu também. não pensei, eu tava me mudando pra minha casa, eu não pensei que era temporário. Mas assim, Levou no coração como vamos curtir isso aqui.
nessa questão de me sentir no ambiente, eu não levei tão a sério. Não tinha como levar a sério, entendeu? Porque eu estava jogando, não, eu estava doando meus tênis, estava doando as minhas roupas, porque eu estava no meio de uma reforma, sabe? Porque a gente tinha que dormir encolhido lá na proa, porque tinha um monte de coisa também, sabe? Porque não tinha água, porque não tinha pia, porque não tinha isso, porque não tinha... A gente ia dormir 3 da manhã, às vezes, a gente passava para ir fazendo reforma, mexendo nas coisas. E eu não levei isso muito a sério, eu levei como experiência, como o Good falou. Acho que o Good, ele captou todo o espírito da coisa e ele falou aqui no microfone. Eu levei aquilo como experiência, como se fosse um acampamento. Eu sabia que aquela situação de reforma era temporária e a gente ia aproveitar o barco. Então eu não levei a sério. Tava tão ruim na reforma que quando terminou tava bom. Pergunta que eu te faço agora. Sente falta de espaço hoje? Sinto falta de espaço. Eu também Muita? sinto. Muito. Cara, é porque eu me acostumei. Onde é que falta espaço? Eu pra me ti hoje? As acostumei. pessoas vão fazer essa pergunta. É a questão assim, eu me acostumei a viver no barco. Então, o barco já é simples pra mim fazer todas as coisas lá. Mas eu sinto falta de espaço para as minhas coisas. Eu queria ter mais espaço na sala. Eu acho a cozinha muito apertada, porque, por exemplo, eu tô cozinhando, aí tem Roupinha, teus cremes. Eu acho que percebo que falta um pouco de pior espaço é a cozinha. pra ti. Por quê? Porque você tá fazendo lá, cozinhar é um ritual. O Good sabe disso, é cozinheiro. O Good faz muitas refeições Eu gosto de cozinhar. Então você tá lá cozinhando. Aí se entra outra pessoa no barco, ela vai bater em você. Eu acordo de manhã, faço café, o Vini tem que ficar lá no sofá, trabalhando, ou na mesa de navegação quietinho pra eu terminar o café ali, tomar café, entendeu? E assim a gente vai trocando de ambiente, a gente troca de ambiente. Parece uma dança. Parece dentro uma do barco. dança. A tua função é de acordo com onde você tá, né? Se você tá perto dos pratos, você pega os pratos e você... Se eu tô na cozinha, ele tem que estar em outro Até lugar. que eu acho um ambiente bem dinâmico hoje. Hoje é mais eu não tranquilo. sinto, sinceramente, cara, eu moro num barco que ele é um Brasília 32, tá, mas por medida ele é 30 pés. Então, eu não sinto falta de espaço hoje, assim. Eu, sinceramente, se eu viesse para um barco maior, melhor, ótimo, eu ia poder agora estar mais organizado. Eu sou extremamente organizado. Sim. Quem me conhece sabe. Eu sou extremamente organizado. Só que, ao mesmo tempo, um ambiente apertado te deixa mais suscetível a ser desorganizado. E eu não gosto disso. Tu deixa aquilo ali, daqui a pouco. Isso é Olha, verdade. Se deixar essa garrafa aqui em cima, Não tu vai pode. passar, vai derrubar a garrafa. Não pode. Que é um ambiente apertado. É verdade. Cheguei e deixei a bolsa ali. Não, a bolsa ela tem o lugar dela. Tem. Eu tirei a camisa e troquei de camisa, deixei. Não pode, Não dá. Não dá pra você chegar e fazer como na sua casa, deixei o tênis, deixei isso. Eu Tudo tem que sinto ficar no falta lugar. de ficar de pé dentro do meu quarto, por exemplo. Isso é. Porque eu já entro baixando eu já tenho a manha de onde eu boto o pé, baixo a cabeça e sento no quarto e pronto. Tô no meu quarto, tô sentado. Meu quarto é a proa, né? É o que sobrou. Aí a minha mesa, ela dobra. Então, essa garrafinha aqui, não. A hora que eu tô saindo, eu passo a bunda, ela cai. Então, eu não posso deixar nada na beira senão Que a cai. gente Você- começou o vídeo falando da parte boa e todo mundo, meu Deus, eu mas, vou vender cara, tudo e vou a morar gente- a bordo. E agora o cara tá ouvindo que. Mas não é mas é isso. muita falta de espaço. Mas não é isso. A gente se acostuma Eu gosto porque disso. Deixa o cara pensar, pô. Eu gente também se não consigo acostuma. ficar sentado aqui sem bater minha cabeça. Mas Não dá a gente se O teu barco acostuma. tem uma altura. E isso, cara, não deixa a gente. Eu não fico chateada, eu não fico pensando, meu Deus, eu tenho que, Acostume. mudar. É, Eu me acostumo e eu sou muito feliz no barco. Mas se tivesse um espacinho maior. Mas aí o que eu fiz? Pra resolver o problema das minhas roupas, eu fiz uma coisa que a Gi, que morava aqui no outro veleiro, no Pandorga, ela comprou umas caixas de plástico e ela dobrou todas as roupinhas dela e colocou nas caixas. Não mofa, Não continua mofa, cheirosinho, fechado. não ocupa, sabe? Porque o nosso é aberto. A lateral é aberta. Então aquelas roupas ali, eu comecei a eliminar as coisas do barco para deixar clean. Aquelas roupas ali, sabe? Que não eram no armário, aquilo ali tava me deixando angustiada. Então parte das roupas eu doei, fiz logo assim. E eu deixei o que era importante, botei nas caixinhas, caixa de roupa.
E a caixa que fica maquiagens e produtos de beleza, de higiene, coloquei numa caixinha menor. Pronto, são essas caixas e acabou. A sua também eu botei, né? E foi isso, gente. O resto... Good, tem falta de espaço? Aqui no barco? Não sinto. Não sente? Não Tá sinto. acostumado já, né? Também tem um tempão, né? Eu consigo ficar em pé, né? Eu consigo entrar no banheiro em pé, nas cabines, né? Em pé. Lógico que não tem o maior espaço do mundo, mas eu consigo me alongar aqui no chão, se eu precisar. Consigo fazer flexões e exercícios lá fora, no cockpit. Então, falta de espaço eu tenho, assim, né? Não seria esse motivo. Tu também é um cara bem organizado. Eu gosto eu tenho tudo que eu preciso aqui a bordo, não falta nada. Então eu acho 34 pés aí pra quem tem dúvida de tamanho. Não é 30, não é 40, mas acho que 34, 36 é um bom número. É um bom Estranhamento é barato, sim. vela é barato. Quer dizer, não é barato, tá, gente? Mas né? por nível assim de um... Vamos falar de uns 50 pés? Já muda bastante. Um já veleiro 40. de 50 pés. Pô, vela por 34 é barato pra caramba, meu. A hora que você dobra a vela de 50 pés, você já não consegue nem carregar sozinho. Você já Cara, deixou vai lá. passar escota, tá? De um barco de 45 pés, um barco de aço, que é um barco de cruzeiro. Quando tu botar o ponto, tu amarra, não sei o que e tal, tira o cabo, desenrola, vai até lá atrás, que é um monte de metro. Cara, só o cabo pesa uns 15 quilos, Sim. entendeu? Sim. Cada um. Aí tem um de cada lado. Então, cara, tu vai navegar com um barco desse, é pra fazer uma travessia oceânica. Sim, Na minha opinião, tá, gente? Gente, aqui ninguém é É profissional, só ninguém tá aqui opinião. vendendo peixe. A gente só tá falando um pouco a nossa opinião. a A gente galera tá mora a falando- bordo aqui um bom tempo. A gente tá falando no que a gente tem propriedade, no que a gente viveu. Exato. A gente tem propriedade assim pra falar sobre a vida a bordo, não o que é certo, o que é errado, com base Exato, nas não estamos nossas aqui pra julgar experiências. também. Mas a minha opinião é assim, cara, barco grande, meu, tu sai daqui, pô, tem que ter catraca elétrica. Isso é um custo, certo? Né? Estamos falando de Que custo. facinho de parar de Quanto é que tá funcionar. uma catraca elétrica hoje? Quanto é que tá duas? Ah, mas eu também quero enrolar a genoa com... Quanto é que tá 4? Entendeu? Aí tu vai indo, Tá assim, um Delta pô, 26. termina num 34 pés, que nem o Good, felizão, com custo-benefício. Ah, pô, sim. É um barco que tu consegue segurar as coisas na mão. Um barco de 50 pés, se dá alguma coisa errada, eu Sai vou de falar um baixo. negócio meio pesado agora. Tu pode perder um membro, pode perder uma mão, pode perder um braço. Claro. O Henrique já teve a experiência aqui de ir praticamente pra... Foi o Ushuaia? Foi Ushuaia. Ele teve a experiência de ir pro Ushuaia, eu ia dizer praticamente Antártida, ele foi, realmente, mais ou menos isso. Quase. Foi o quê? 20 dias de viagem. 16 dias de mar. 16 dias só de mar, né? O que tu acha ali na hora que tá alguma coisa errada? Imagina tu tá embaixo naquele momento. Meu Não, amigo, cara. é morte. Não dá, É morte. É capaz de matar o cara. Cai um pau de spinnaker daquele na perna do cara. O do cara era em 3, né? Pra carregar. E a hora que era fibra de carbono. Agora ele imagina tinha a que vela dar abraçar uma ele, panejada nesse momento. Um erro. Gente, isso não é mais passeio. Isso não é mais uma diversão. Uhum. Deixa trabalho, de ser. é trabalho. Entendeu? Virou alguma coisa. Brincadeira de Tanto é gente que grande, já. esse veleiro e o pior, Good, Uhum. que tu falou um negócio que é sério, brincadeira de gente grande, mas o pior é que pra ele nem era brincadeira, pra eles era um trabalho. Uhum. Porque eles fazem charter pra Antártida, então eles precisam ter É aquilo. uma responsabilidade, Entendeu? né? E o veleiro cuidar. que tu foi é charter, é passeio pra Antártida. Que é um barco entendeu? de regata, né? É um barco de regata adaptado pra. Regateirão. Não tinha nada monstro. hidráulico, era tudo no feijão e arroz. Estão vendo a experiência do cara de 30 pés? Gente, até que dá. Aí eu tenho experiência de 34. Não falta espaço. Experiência do 26. Falta espaço. Tá aí, ó. Um pouquinho. Mas Um pouquinho mais seria legal. eu tenho, voltando, saindo da parte da navegação de barco grande, eu já fiquei embarcado, morando, vamos dizer, em barcos grandes, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo em uns 60 pés. No total, acho que eu fiquei 6 meses nesse barco. E, Massa. cara, é um barco que tem uma cabine master, com, né, uma suíte, com sofá, com tudo. Era de luxo? Tem a cabine de crew, que são uma belichinhas. Tem 2 cabines na proa, que cada uma é como se fosse uma suíte, é um banheiro no meio da proa, que aí tem Aham. o box, você divide, né? E tem um salão grande, tem um galley, né? Que é a cozinha grande, Sim. fechada.
Cara, eu só entrava no meu quarto, na sala de máquinas e no salão e no cockpit. Eu nem usava o resto. Às vezes o barco é grande, mas Exato. Você tava você vai sozinho? usar. Uhum. Ah, aí É fica... a mesmo mesma em dois. coisa que acontece com uma sala grande, com uma casa, Você vai desculpa, com uma usar? casa grande. Tem sofá É, um lá no pedaço barco que eu da nunca sala também sentei. usa. Cada dia mais eu me convenço que você ter uma moradia com grandes espaços é só um estresse que você arruma pra você. É só umas coisas pra limpar. Essa é a nossa visão, né, claro. Essa é a minha visão, né? E como arquiteta também. Eu acho que cada um tem um perfil. Tem gente que quer ter uma moradia maior, que quer ter piscina, que quer ter... E pode ter, tá certíssimo. Inclusive me convida pra fazer o projeto. Boa. Mas assim, pra mim hoje, eu sou muito fã das moradias compactas. Eu falo que realmente o barco precisava um pouco mais de Porque espaço. funciona. É funcional, você não desperdiça tanto tempo limpando, tem menos manutenção. Mesma coisa pro banco. E é isso funciona no barco. Quer dizer, eu limpo meu barco relativamente rápido, quando é a limpeza diária, né? Lugares pequenos, tu tem que limpar todos os dias. Mas acaba atrapalhando se o barco é muito pequeno. Tipo, do Ou se é Henrique, muito grande. acaba atrapalhando a limpeza. Sim, eu vou tirar Tem que uma levantar coisa- todas as coisas que tu tem, que já não tá... Tá tudo encaixado, que nem ele falou, tem que desmontar tudo. Cara, é um dia inteiro. E pra mim é muito engraçado, porque a hora que eu vou fazer isso, eu tenho que deixar. Aqui é um lugar que eu tenho que botar o pé, então não vou deixar nada aqui. E aí eu outro lugar. É assim, eu Tá brinco brincando de daquela Tetris, cara. brincadeira. É Aquela que apavorante. bota a mão. meu. Como é o nome daquela Senão eu não brincadeira? consigo pisar dentro de casa, Na entendeu? verdade, tem que Aquela deixar buracos, assim. Eu sei que quando eu Aquela trabalho em barco muito brincadeira, pequeno, tipo, um 23 pés, quando eu vou trabalhar com 23 pés, eu tenho que desmontar o barco todo. É um Tetris. Não, e sem falar que esquenta rápido, né? Esquenta, o né? barco ferve. Tu Sim. entra lá dentro, o corpo parece uma Eu máquina de ligo o calor, ventilador né? pra entrar no banheiro. Eu ligo o meu ventilador e deixo no chão virando pra dentro. Pra quê? Cara, ele esquenta muito rápido. Mais uma vez é o caminho do meio, né? Nem pequeno demais, nem grande demais. Mais uma vez. As pessoas, elas perguntam muitas coisas. E uma delas é: o que é que vocês comem? Nossa, eu ia fazer isso agora. Tipo, o que é que vocês comem? Vocês comem caranguejo? Vocês pegam os peixes e comem no mar? Sim, pode pescar, mas eu acho que as pessoas não sabem, não assimilam que não é o Tom Hanks naquela ilha. Vamos responder de forma literal? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira agora. Vamos começar perguntando pro Henrique. Henrique, o que tu come? Literal. Que Literal, tu come? quinta série, vai. Ah, na quinta série? O que é que tu come na tua rotina na semana? Projeto quinta série, Você responde aí. sabe que eu não raspo o barco pra comer as cracas, né? Que fica no barco. É. Daí às vezes aparece uma ostra, daí é legal. Eu tô de dieta, né? Eu já perdi 2 quilinhos. Ó, parabéns. Parabéns. Cara, eu como ovos de manhã. Agora eu fiz arroz com lentilha pra 3, 4 dias. Hoje eu almocei um macarrão bolonhesa. Fiz tomate pelado ali, bonitinho. Ah, show. Olha. Agora eu tô tomando os whey da vida. Temos um cozinheiro. Só Temos falta... dois. Não, eu falei que eu cozinho, não falei que eu cozinho bem, né? Eu cozinho pra mim. É isso aí, banana, algumas frutas que ficam ali do lado de fora. É uma dieta normal. O interessante E hoje, Good, o que tu comeu? do Good, Cara, o mesmo que o Henrique, por coincidência, que eu fiz arroz com lentilhas. Acho que esse é o prato tradicional dos velejadores. Prato tradicional dos velejadores. mas assim, o que eu acho mais interessante é que o Good é vegetariano. Não, você não sabe a de novidade. verdade. 2025 comecei a comer carne. Vamos fazer. Por isso que aqui não tem churrasqueira. Não, tá muitas revelações bombásticas. Aí tu bota na edição aquela música assim. Good, como é que foi isso? Bueno, Good? Agora, não, porque assim, ele é o rei das comidas. Cara, ele fez uma comida pra gente uma vez aqui no Mas é barco. bom, Tava é bom, deliciosa. é. Tava deliciosa. E não tinha carne na comida. Eu não como Tava muito boa. Tava muito Então boa. eu gosto de cozinhar, eu também continuo gostando de comer comidas vegetarianas, mas Tu tem aquela listinha? chegou em 2025, eu comecei o ano, quis começar o ano fazendo tudo diferente. Então eu comecei a fazer várias coisas diferentes, mudando hábitos, inclusive comer carne. Não foi vontade de comer carne, eu falei, bom, eu parei de comer carne pra ver como meu corpo ia reagir. E reagiu bem. E agora eu voltei a comer pra ver como vai ser. Mas você comia proteína?
De soja, essas coisas? Como era a tua Cara, dieta antes e como whey, tá agora? coisas. Ovos, whey, tem né, whey ali, dá pra ver, tem muitos ovos, muitos grãos, né, lentilhas, várias coisas, muito falafel com qualquer outra coisa. Ah, mas sanduíche. falafel é bom, né? E Falafel. aí... Falafel é. E aí eu morei um tempão fora, eu comecei a ser vegetariano fora, e lá fora é muito comum você achar proteínas, boas proteínas, com uma quantidade legal, diferente no Brasil, que agora tem até, mas antigamente era muito caro, muito difícil de ter esse acesso. Ser vegetariano há 5 anos atrás é muito difícil. É, que é a cultura da carne. Né? E Pra aí- vocês verem, ó, gente, a gente somos pessoas normais. Mas Aí parou o assunto de como veleiro, como é que funciona, a dinâmica do dia a dia, assim. E o assunto já ficou normal pra tu ver. A gente não é alienígena, tá vendo? A gente são seres humanos normais. Aí, como é a tua dieta agora? Com nessa mudança? eu continuo comendo as mesmas coisas, porém, fora, em restaurante, eu tô experimentando carne, pastel, lanche, tá tudo sendo novo, porque fazia 6 anos que eu não Legal. comia carne. Tem coisas que era 7, 8, tipo, coisas, sei lá, bolonhesa, que é um... Cara, eu nem sei quando eu comi isso, deve ter 10 anos. A culinária a bordo é bem legal, cara. É, eu porque faço não falta. carne, Cara, mas- praticamente não falta nada. Eu faço bife, faço carne moída, Ela faz feijão. frango, feijão. Direto. É, a gente cozinha com Arroz. panela de pressão. A gente Pois cozinha é. com Fiz panela de franguinho pressão. A gente faz hambúrguer também. Hambúrguer. Muitas frutas, inclusive você passou a comer mais frutas. Todos os tipos Verdade. de frutas ele passou a comer. E é isso, guacamole, tudo que você possa imaginar, a gente compra. E aí a observação sobre o pescar. O Good Vibes e o Henrique devem pescar nas travessias. Eu Quando pesquei faz as lula. perninhas. Eu Lula? pesquei lula agora no carnaval. Mas porque tu quis ou sem querer? Como é que é? Não, porque eu quis, né? Na popa ali da Arvoredo tem uma ilha ali em Florianópolis, e ali na popa do barco mesmo, anoiteceu, você liga uma lanterna ali, joga tipo a garateiazinha assim pequenininha, começa a puxar uma atrás da outra. Aí, Olha que no massa. outro dia, Elas vêm na luz, né? lulinha fresca, Linha fresca. cara, de primeira. Henrique, o que tu pesca? Eu pesco nada. Eu também, cara. Eu vou te dizer, eu A gente tenho. não pesca, mas tem as ferramentas. Mas normalmente eu tô num barco e alguém pesca. É porque a gente não tem esse objetivo. O Vini gosta de mergulhar, ele tá com esse objetivo aí. E mergulhar nem isso eu quis fazer agora. Eu tô mergulhando com porque- cilindro, aí não pode pescar, né? Mas assim, cada um tem a sua vibe dentro do barco. Eu, por enquanto, não precisei usar um coletor de água, não precisei pescar. Talvez um dia eu precise, e eu acho que talvez a gente deva começar a fazer umas pescarias, né? No mais, assim, sim, com certeza. Né? Pra esse... Treinar, comprar um livrinho Treinar. também, né? Pra saber o que pescou. Pra saber se é comestível ou Pode venenoso. comer? né? Eu já não sei, ó. Acorda os dois mortos lá, É, comendo peixe venenoso. Eu já não gosto de peixe. Eu já não gosto de limpar peixe, não Porque sei o problema pescar. é limpar. A minha opinião é, compra 1 quilo de whey, você suplementa Vai embora, durante mano. 30 Eu dias. tenho- eu e é tenho- docinho. Pois é, a Eu gente sou tem fã. whey. Eu tenho uma teoria, aquelas meio chapéu de alumínio, assim. Mas, cara, eu acho que todo velejador ou cara que curte vela e tal, o cara é meio que tem um puxadinho de sobrevivencialista, assim. Sim. É. Tem Sabe, que o ter. cara. Aí, isso foi uma coisa que me perguntaram uns dias atrás. Eu tava com sala de ferramentas lá. E ele perguntou pra gente, cara, mas pô, vocês têm que pescar. Daí o A gente desafio foi nunca- lançado. É porque, na Vamos verdade, começar a pescar aí, ó. nunca... E eu não sei nada. Bota aí nos comentários aí do vídeo, me ajudem com isso. Como começo? Tem algum que curso no Senai? Ó, o Marcos é pescador. É, que o Marcos assim, é bom. Ele é O bom. foco do Vini, esse tempo todo da vela, sempre foi aprender muito sobre a vela, o velejar em si e É a também melhor parte. a manutenção. O Vini reformou vários eu barcos, então cada um tem sua vibe dentro da vela. O foco dele nunca foi, vou ter um veleiro para pescar. Eu vou ter um veleiro para velejar, para Eu vou ter ir veleiro para pra passear. para passear, para ir para lugares bonitos. Eu gosto de consertar as coisas. Você gosta, meu filho? Isso. Vamos falar a verdade. Isso. E outra, se eu Quando quiser não tem- comer um peixe, eu ajudo na A comunidade a aqui comunidade da pesca de local Itajaí. e compra um peixe. Isso, é a melhor coisa. Mas eu tenho uma visão assim desse lado da pesca, porque eu também pesco.
Só que eu odeio ficar com uma vara parada. eu também. Esse é o problema. Eu não gosto. É uma tortura. Porque eu sou imperativo, tu não. também deve ser. O que eu faço? Eu pesco tacuíca, só pesco em travessias oceânicas. Às vezes eu tenho saudade de fazer uma travessia pra pegar dourado. Já peguei vários dourados. É um carretelzão e joga lá. Joga Você e vai velejando. E o Joga peixinho vai nadando. e vai velejando. É um peixe artificial. No caso eu uso muito lula artificial com uma linha mais grossa para poder pegar peixe grande, que é peixe de superfície, peixe oceânico. Então é só com, sei lá, na isobatimétrica de 100, 150 que você vai achar esses peixes. Entendi. Por quê? Porque os peixes pequenos eles não vão para águas profundas, mas o peixe grande ele não vai para águas rasas, mas ele chega ali na beira para comer os peixes menores. Então se você navega em cima dessa linha, você joga. E se o barco não estiver tão rápido, 6, 7 nós, 5 assim, provavelmente você vai pegar vários. Vários assim, se passar por cima de um cardume, provavelmente ele vai ver o brilho dessa isca artificial, vai atrás e vai pegar. E é peixe grande, fácil de limpar, você abriu a barriga dele, sai tudo, Nossa. corta a cabeça. Corta a cabeça, abre a barriga, tira a buchada, limpa com chuveirinho lá da polpa pra limpar. É 1 minuto. Eu sei preparar, tá? Nossa, Good, adorei Agora essa surpreendi aula. todo mundo, eu sei preparar. Mais uma surpresa do Good agora. Ô, Good, e essa linha fica presa lá na... No cunho, onde tu quiser. Você Como dá uma menina? distância. E como é que tu puxa? Tu puxa com a mão? Não, aí quando você Pode ter olha... a luvinha pra puxar com a mão também. Não, nem precisa de luva. Você deixou 10, 15 metros do barco, 20. E aí, de repente, você vai ver lá, pode ser um atum, pode ser uma cavala, pode ser uma cavalinha. Se for o dourado, você vai ver azul de longe, ele tá saltando. Se for um tubarão, um cabo vai fazer assim, ó. Vamos Método encarar essa aí de Good aprender a Não, esse pescar. método aí... eu levo até lá, eu não quero pescar. É mais sobrevivencialista. Não, cara, mas vamos botar no cunho, vamos comprar a linha, lulinha. tudo. Vamos falar um pouco disso aí, então. E ainda vou acrescentar mais outra coisa. Se vocês estiverem no sudeste, você vai pegar o peixe na travessia, chegou ali no sudeste ali, você vai ancorar em algum lugar, sempre tem bananeiras. Pega a folha de bananeira, vai com o peixe Nossa, dentro, agora dobra. ele matou a pau. Essa é legal, Agora, cara. Churrasqueira, eu já agora fiz pode isso. Já. terminar Não o tem papel podcast, alumínio, já. mete folha de bananeira. Já conseguimos o conteúdo. Já sabemos qual vai ser o conteúdo do próximo podcast. Como fazer pescar. E a sobremesa também. A sobremesa eu já fiz bananinha amassada na folha de bananeira. Aí você pega pedaço de chocolate, põe dentro, põe na churrasqueira. Chocolate. E sai uma banana com chocolate Olha aí, derretido. cara. Então dá pra sobreviver. Eu falei pra vocês que ele era mestre. A culinária da galera Falei da que vela, era em chefe. questões gerais, é muito boa. boa. cara. Eu sou bom de churrasco. Eu sou bom de pizza. O Henrique é Eu bom sei fazer churrasco. pizza. Achei que você ia falar de Pix. Se quiser, pode mandar um pra mim. É isso. O velejador é um pouco sobrevivencialista. A minha esposa tem isso. Sim. A Lu tem isso, um pouco Eu de sou sobrevivencialista. O que é o sobrevivencialismo? Cara, sei lá, dá um BO no mundo, alguma desconexão com o nosso governo, ou algo muito sério. Uma pandemia bem pior do que essa, assim, tipo, o limite à morte é tipo um ebola, assim, um negócio que fácil de pegar. Meu, tu pega o barco e vai embora. Vai. Tem muitas ilhas aí no meio do oceano, cara, que Vou comprar dá pra uma gente lula. ir. Sobreviveu. Agora, se a gente pescar, como o Good aqui, que tem uma facilidade maior, a gente prometeu, né? Não, eu vou. É a pesca a Lago de Vibes. Eu não quero nada de estar esperando peixe, assim. não, Eu quero larga esse lá e jeito aí publica foi o aí. melhor, cara, que eu achei. O Good tem um Fala. canal no YouTube. Qual é o teu canal? Fala um pouquinho aí, Good. Meu canal é chamado Rodrigo Good Vibes, porque eu sou o Rodrigo e o Good Vibes é o barco. Que Rodrigo complexo, né? Good Como é que eu não Vibes. entendi? Não, peraí. Rodrigo repete, Good eu não Vibes. entendi. Show de bola. E ali nesse canal, como é que é assim, pra quem tá pensando ainda não, agora o cara vai desligar aqui e o cara pode entrar no teu canal, né? Pode Aham, entrar pode, direto, pode gente. entrar. Então não Super esquece aí, gente, recomendado. se inscreve nesse novo canal aqui, que é o nosso canal do Nômade, né? Nômade Indie. E também no Good Vibes, porque é um dos canais, assim, que traz um conteúdo autêntico, tá? De Porque leveza. ele é assim, Leveza. tá? Ele não tem nada de diferente, é muito leve, é muito gostoso, é sempre uma vibe, é sempre uma good vibe, né? É sempre É um canal voltado, ele mostra um pouco da vida a bordo, mostra o lifestyle, mostra lugares bonitos, que a gente compra um barco para ver lugares bonitos. A intenção final de ter um barco à vela é isso. É esse a intenção Exato. final. Então é sobre viagens, sobre barco à vela, sobre manutenções, sobre dicas para quem quer começar.
Então não é um canal de travessias oceânicas, expedições, é um canal que cabe assim para todos os gostos, né? Então é bem legal, bem interessante aí, e é como a Lu falou, é bem autêntico. Eu não faço para agradar ninguém, é para servir, para ajudar, e é isso aí. Rodrigo Good Vibes. Show de bola. O nosso canal aqui, Lu, fala um pouquinho sobre ele. Como é que ele vai ser? Vai ser bem dinâmico. Olha, né? o nosso canal é dinâmico, a nossa vida é dinâmica, então a gente tem minisséries, tem um podcast, tem muita coisa que vai acontecer. Às vezes vai acontecer uma de cada vez, às vezes vai acontecer praticamente junto, né? Realmente vai acompanhar meio que nossa jornada de vida, que a nossa vida é... É muito dinâmica, entendeu? Henrique, fala aí como é que funciona um pouco sobre o trabalho de skipper, como é que funciona hoje, tu tá trabalhando em quê, como que... Hoje eu tô me reorganizando para entrar de vez na parte de sair da manutenção e entrar na parte de navegação. Então eu trabalho com manutenção, mas com coisas que são de navegação. Não mexo com hidráulica, não mexo com equipamento eletrônico. Então a minha ideia é fazer os barcos navegarem. Então, quero montar um balão num barco que nunca teve balão. Vamos lá montar no... Que legal, cara. Então isso eu faço. E aula de arraiz, aula de navegação à vela. Então eu tenho meu curso ali que são divididos em 4 dias. Cada dia tem uma atividade específica. A gente trabalha num sistema de revezamento. E o meu barco tem churrasqueira, né? Então a ideia no último dia de aula é fazer um churrasquinho. Que aí a ideia... Olha aí, A grande vantagem da aula de vela... Pegou preço agora. De quem sai pra navegar contigo, que tu é um cara muito leve. Às vezes o cara tem a dúvida, tá, e se eu fizer tal coisa? Aí eles chegam a dizer assim, quase, cara, maravilhados, assim. Aí o Henrique disse assim pra mim, e se eu fizer tal coisa? Aí eu perguntei pro Henrique, e o Henrique disse assim, faz aí, vamos ver o que vai acontecer junto. Sim. Tu sabe o que vai acontecer. Só que daí a pessoa faz e diz, aconteceu isso. Aí tu explica o porquê. E as pessoas adoram esse tipo de coisa. E, cara, nada como tu faz alguma coisa errada, ou faz, muito tu vai bom. ali, tu tá junto, tu tá calmo, tá tranquilo. O papo tá fantástico, possivelmente, talvez a gente até vá continuar. Mas o Henrique tem as coisas dele pra fazer agora, tem os horários, o Good também, amanhã a gente tem que trabalhar. É noite já é... Que hora agora? 9h20. 9h20. Meu Jesus Cristo! Já é 9h20. A gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço pra vocês ter ficado aqui até agora com a gente. Se você conseguiu chegar aqui, meus parabéns. manda, se tu conseguiu chegar até aqui, cara, manda nos comentários aí. Consegui! E manda um joinha. Manda. A gente vai saber que tu foi até o final. Beleza, queridos? Gente, muito obrigado. Bons ventos a todos. Good, Henrique, muito obrigado pela presença. Luciana, muito obrigado pela sua presença. É isso aí, obrigado pelo convite aí. Fair Winds, galera. Valeu. Valeu. Até mais.